tudo bem com vocês? Rafa por aqui, mais um episódio do Coda Mais Fala, nosso podcast de tecnologia aqui da Devaria, Start aqui. E mais uma vez, para trazer muitos assuntos legais. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tenho bastante coisa para falar para vocês. Hoje, o nosso episódio, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai dar uns toques, né, sobre como se portar aí, né, num cargo mais de sênior, mais de pleno, né? A gente vai falar um pouco mais sobre como tomar decisões e escolher melhor as libs ali, né? A gente falou bastante disso antes aqui. E como vocês sabem, eu sempre trago muitos convidados aqui, né, com a régua alta. E hoje uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que tem um trabalho muito incrível. Eu vou fazer, olha o highlight aqui da pessoa, hein? Começou a desenvolver aos 11 anos. A galera começa cedo aqui. Eu acho que eu começo com 16, eu já acho que é cedo, a galera começa com 11. Efetivamente, começou a trabalhar ali lá para os 16, 17, hoje com 25, ou seja, quase 10 anos de carreira ali, full stack, né? Cria conteúdos web incríveis, assim, dá muito toque para quem quer realmente conhecer a fundo como funciona, né, o front-end. Já deu diversas aulas, palestras. Hoje é Lead Engineering no Nubank? Isso, exatamente. Lead Engineering no Nubank. Tem pequenos cargos aqui, hein? Google Expert, Google Dev Expert, GitHub Star, Microsoft MVP e tem mais de 4 mil visualizações no YouTube. Então, sem mais delongas com vocês, Mário Souto ou Dev Soutinho. Olá, pessoas! E aí, pô, Rafa, prazerzão estar aqui com você. Vamos discorrer aí todos os assuntos que a gente tem aqui nessa pauta. Tô bem empolgado. Eu tô animado. E, pô, é isso aqui, ó. Aqui, ó, energia da animação aqui, aí, ó. Da hora. Ó, isso aqui sou eu complementei no setup, hein? Já curti, já. Cara, vamos lá. Vamos supor que tem algumas pessoas que não conhecem você, o que eu acho pouco provável. Tem. E faz um resumo aí, fala um pouquinho sobre quem é o Mário Souto, como chegou aí, de onde vive, o que come. Boa. Cara, eu sou o Mário Souto, tô com meus 26 anos agora. Eu gosto bastante de programar. Quando eu comecei com 11 ali, pra ninguém achar que eu sou maluco, que eu ficava fazendo, sei lá, desafio de programação com 11 anos de idade, eu jogava Tibia. Ponteiro de C++ com 11 anos? Então, não cheguei, era Tibia. E assim, eu não sabia que eu programava. Eu acreditava que eu fazia um script. E assim, eu brinco muito que programação é o mais próximo que a gente tem de magia, né? Uhum. As programação e eletricidade estão ali, assim, né? Uhum. E aí eu copiava uns scripts da internet, aí eu colava, aí funcionava. Falei, eita. Deu certo. Dá certo. E aí, eu virava tipo um trampo, por quê? Eu gostava de Tibia, aí eu conhecia os Open Tibia Server, que são as versões pirata do Tibia, né? Uhum. E aí eu chegava às vezes num dono de servidor e falava, ó, eu te dou uma quest se você me dá tal item pago, porque minha mãe não deixava eu gastar dinheiro com coisa de Tibia. Uhum. E aí eu ficava jogando, montava o servidor, ficava brincando. O tanto de vírus que eu devo ter pego. Porque assim, hoje em dia, quando eu paro pra lembrar tudo que eu fiz de fixar IP, de usar Hamash, de compartilhar rede com desconhecidos, nossa, deve ter... Já formatou o computador também, ó. Podia estar no currículo. Já formatou o computador mais de 100 vezes. Exatamente. Assim, deve ter passado muita coisa também. Mas hoje em dia, enfim, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por programação, por tecnologia. Eu curto bastante me aprofundar muito em coisas aleatórias. Então, pô, teve época que eu tava estudando muito sobre espaço. Aí eu só não comprei um telescópio. Acho que esse foi dos meus hobbies, que eu não comprei alguma coisa. Mas, pô, de ver como que a galera faz definição de estrela. Na época, até a minha noiva tem um esquema que você consegue... Você paga pro instituto que faz catalogação de estrelas e eles dão o seu nome pra uma estrela. Uhum. E ela me deu de presente. Que legal. Mais recente, hoje em dia, pô, trabalhando e tal, eu vou conseguir voltar a jogar Magic. Aí, pô, virei super especialista em jogar Magic agora de novo. Cadê? Minha caixinha de Magic tá aqui, em algum lugar aqui. Eu sou também do time do Magic. Pô, já vamos ver um Commander aí. É isso aí. E é isso, assim, pô, eu curto bastante, pô, teve uma época que eu tava muito na pira de viajar, então eu fiquei montando vários roteiros, coisa que, assim, às vezes... Minha mãe fala, vamos viajar pra algum lugar. Eu já tô ali com as coisas meio encaminhadas pra gente só chegar aí. Eu gosto muito de planejar, de organizar. E durante muito tempo eu fui muito aficionado, tipo, sei lá, de varar a noite, assim, programando e tal. Hoje em dia, um pouco menos. Acho que com o tempo você vai conseguindo ponderar mais, assim. Mas sempre fui de muitas coisas. Gosto de bastante evento, de sair com a galera, dos happy hour, ter as histórias que a galera da produção aqui do fundo conhece algumas também. Da hora. Então, acho que é isso, assim. Só pessoa que eu curto múltiplas coisas. Legal. A primeira coisa que você me falou que me fez lembrar, que é legal da gente comentar, é como surge o interesse de programação com relação a jogos, né? Quando você falou, na hora eu lembrei. Eu acho que o meu gatilho foi quando eu era talvez bem mais novo que você. Eu tenho um primo que é 6 anos mais velho. E esse primo tinha o dono do computador lá, eu jogava com ele. E aí a gente jogava Age of Empires. E no Age of Empires 2, a gente tinha um códigozinho que você fazia... Pra você ganhar, eu preciso de mais comida? Aí você tinha lá o código da comida. Eu preciso de mais madeira?
E isso talvez seja, pra mim, pelo menos foi um dos gatilhos de eu entender que, tipo, quando você digita um código no computador, o computador responde. Sim. Acho que, quando você falou, na hora eu lembrei disso, eu falei, cara, eu acho que foi ali o gatilho de eu me vincular com programação. Pra mim, um que pegou muito, o que eu ainda quero fazer um vídeo só disso, que eu toda hora eu enrolo, porque pra mim esse vai ser um vídeo muito especial. O primeiro vez que eu entendi. Porque quando eu mexia com Tibia, eu só copiava e colava. Uhum. Isso tava no ensino médio, aí eu passei no curso técnico do Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, na ETEC. Uhum. Na primeira aula de HTML, o professor mandou a gente abrir o bloco de notas, aí ele mandou a gente digitar title, salvar. Quando eu salvei, que eu vi que o meu nome apareceu no topo e não no meio, e eu entendi o porquê, cara, minha vida, sei lá, foi a primeira vez que eu falei, caraca, eu gostei de estudar sobre isso aqui. E aí, assim, o curso tinha 1 ano e meio, no final do primeiro semestre, eu tinha lido tanta coisa por fora que eu matei o curso. Que da hora. Tipo, todas as matérias de programação, Já tinha ido. eu já tinha visto num livro de PHP que eu tinha comprado, e eu ia pesquisando outras coisas por fora, e banco de dados, eu parecia um maníaco, assim, saca? Porque acho que eu sempre, assim, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo. Você fez ETEC na Zona Leste também? Eu fiz ETEC ali no Parque Belém. Eu sim. fiz o finalzinho ou o começo, depende do ponto de vista. E aí, meu pai sempre falava, pô, tem que estudar e tal. Meu pai é um senhorzinho borracheiro, super gente fina. E aí ele sempre falava, pô, filho, tem que estudar, não sei o quê, fazer as coisas que você gosta e tal. E aí eu sempre estudava pela pressão social, assim, né? Pô, você vai pra escola, você tem que... Precisa ter um bom emprego, estudar, tem ter que um bom emprego. exatamente e tal. Aí quando eu conheci programação, mudou, porque eu fiquei, caraca, não, eu gosto muito de fazer isso aqui. Tem um objetivo agora. E aí, e foi engraçado que eu tive um impasse, porque eu sempre gostei muito de YouTube também. Então, sei lá, eu acompanho desde 2010. Uhum. E aí, no final do técnico, eu tava com essa dúvida. Pô, eu vou pra vídeo ou eu vou pra programação? Aí eu fiquei, eu vou pra programação, se der errado, eu vou pro vídeo. E nessa época, pô, eu vejo a galera no Twitter hoje em dia, às vezes, não, uma vaga de júnior que paga 5 mil reais é pouco. Pô, na época, eu achava que se eu arrumasse um trabalho que um dia me desse 3 mil reais, nossa, eu estou estourando, Estourei. meu Deus. Estourei. Eu já tô pleno aqui na vida, assim, saca? Então, foi legal que, assim, pô, a primeira oportunidade que apareceu, eu acabei pegando. Tal como a galera sofre hoje pra arrumar vaga, antigamente, acho que não igual hoje, de volume, né? Mas antigamente já tinha, pô. Eu lembro quando eu arrumei meu primeiro emprego, ali quando eu tava com uns 16, 17 anos, eu tentei ir pra IBM, Uhum. aí eu fui no processo seletivo, fui finalista e eu disse não. Uhum. Porque em paralelo eu tinha passado numa agência, e aí nessa agência eu ia entrar como dev. Na IBM eu talvez virasse dev se eu Eles iam te botasse jogar lá no bolo lá e ver isso. o que você saía. Bota o chapéu seletor do Harry Potter, aí eu acho que você é dev. Aí Você é talvez... Grifinória. Exato. Exatamente. E aí na agência não, já entrei como dev. E, pô, sei lá, acho que eu ganhava, tipo, R$1.500, assim. Falei, pô, ótimo, já é metade do... Eu estourei. do que eu tava querendo, assim, e tal. Então, foi uma parada muito legal, consegui pegar muita experiência e tal. E pra mim foi muito legal conseguir trabalhar no que eu tava estudando, né? Porque na minha família sempre foi assim, tipo, eu tô no telemarketing agora, eu fiz um curso e eu virei enfermeiro. Tipo, nunca tinha um lance do, eu quero trabalhar com tal profissão, então eu vou conseguir investir nisso aqui. Uhum. Felizmente eu consegui rápido e entrar na tecnologia, mas foi uma experiência bem legal. E antes disso eu era tio de festa infantil. Era o tio Mário, já me vestia de Bob Esponja, de Senhor Incrível. Nos buffets. Exato, nos buffets. Senhor Incrível de espuma, né? Claramente. Da hora. Colocou carequinha também? Exato. Tinha que colocar a mascarazinha. Pô, que da hora. E aí todo esse caminho fez você pegar esse amor, esse interesse por programação e fez... Como que foi o começo pra você falar assim, não, agora eu vou gravar conteúdo também? Ou você primeiro começou a dar aula? Como que foi isso daí? Boa, foi assim. Eu fiquei na agência uns 2 anos. Foi o período que eu fiz a faculdade, que eu fiz tecnólogo. Eu consegui terminar o ensino médio, técnico. Aí eu, sem aleatório, eu consegui pegar a bolsa no Enem. Aí eu fui fazer a faculdade. Aí beleza, na faculdade teve os processos da IBM e tal. Aí eu comecei a ir pra evento e fui pra Kaelon. Nesse meio tempo, assim, tinha uma parceria da Kaelon, que era a versão presencial da Lura, Sim. com o evento, aí a galera treinava a Eu galera. sou tiozinho, na minha época só tinha Kaelon e Java Code lá, eu tinha uma outra, Global Code. Era Global Code, exatamente, que o Branas era de lá. Exatamente, então, só tinha isso, eu era programador de Java, se você queria virar programador, você tinha que fazer essa imersão, era uma imersão de 6 meses, todo sábado das 9 da manhã às 7 da noite. E eu era estagiário, fazia faculdade e meu sábado era isso. É isso aí, ó. Mas hoje em dia tá aí, ó. E aí, beleza, você conheceu a Kaelon, ainda era o presencial? Isso, aí me chamaram pra trabalhar lá, e aí lá eu aprendi a dar aula. Então, pô, o formato era muito legal, né? Tipo assim, literalmente eles contratavam, e eles pagavam, tipo, você vai ficar 2 semanas aqui praticando da aula. O que é prática da aula? Tem os instrutores aqui da Kaelon já, você pega a dica com eles, como é que tá o curso. Eu já manjava bastante JavaScript, eu já era ficcionado em ficar estudando até altas horas, assim. E aí,
eu ficava passando aula sozinho. Então, pô, às vezes eu ficava das 9 às 6, passando, simulando pergunta que a galera faria. Literalmente era aí, tipo, eu, a lousa, uma sala vazia e as minhas anotações de aula, assim, e tal. Aí minha letra é meio feia. Tipo assim, tinha uma galera na Caião que a letra era uma obra de arte, assim. A minha era terrível. Junto com o Duarte, que hoje em dia é, pô, meu melhor amigo, assim, tudo mais. Ele que, inclusive, me indicou pra trabalhar na época e tal. E aí fiz o processo, enfim. Aí eu sei que... Nessa época eu comecei a ficar muito na pira do, pô... Tinha um exercício lá que o sensei passava pra gente, sim. O cara que tomava conta das coisas da apelido era o sensei. E aí ele falava, pô, a gente não pode ser bom só em dar aula de programação. A gente tem que ser bom em dar qualquer tipo de aula. E aí era um desafio meio aleatório, assim. Ele pegava uns bagulho de biologia, mandava a gente ler um tempo e tentar explicar na metodologia da Kayano o que a gente conseguiu pegar. E aí virou muito pra mim tudo, assim. E eu brinco que foi até um lance meio mestre Miyagi. Porque várias das habilidades que eu tenho como educador, então, pô, de dar aula, de conseguir fazer um código otimizado que as pessoas conseguem entender e encaixando assim, me ajuda muito no dia a dia como trabalho de dev. Então, pô, trabalhando hoje em dia eu trabalho no Nubank, né? Então, pô, lá você precisa fazer documentação, que eu consigo fazer paralelo com as apostilas. Você precisa escrever código de um jeito claro, que é o código do dia a dia. Você precisa fazer code review, que era você conseguir olhar o código das pessoas e pensar numa boa forma de passar uma dica para melhorar. Tentar ter referência sempre a fundamentar esses ajustes que você está pedindo e tal. Então são coisas que vão se ligando assim. E aí quando eu saí da Kaelon para ir pro Nubank, teve uma época que eu fiquei meio com a saudade de conseguir manter essa coisa de dar aula, de ter o desafio de montar a explicação, de criar uma parada e tal. E aí isso me fez abrir o canal no YouTube. Que da hora. Aí na época eu comecei o canal, aí eu conversei com o Paulo da Lura, que a gente era super próximo e tal. E aí ele topou e falou, pô, tá começando a ter essa onda de canal agora também. O The Champs tinha começado faz pouco tempo. Ele falou, pô, vamos tocando junto aqui. Aí a Lura tinha parceria pra gente fazer a edição do canal e tal. E aí eu fui tocando assim até hoje. Aí hoje eu tenho minhas coisas por fora, tenho curso com qualidade e tal também. Mas foi uma experiência bem legal, assim, saca? De criar o canal, tudo aquele meu conhecimento de YouTube desde 2010, aplicar na prática, aí jogar no algoritmo. Você fez o merge de novo, né? Você na dúvida entre ser videomaker e falar de programação, juntei os dois aqui. Exatamente, teve esse lado também. E tanto que assim, hoje em dia eu curto muito, pô, o feedback da galera, as interações. A galera me tromba em evento assim e fala, caraca, pô, tal vídeo seu me ajudou muito no trabalho. Que era muito o que aconteceu com a galera que eu assistia, pô. Eu super assistia os vídeos do Branas, pô, a série de Angular dele me ajudou a fazer meu TCC na época, que é da Angular 1, assim. Tinha o Fernando Daciuk também, que fazia bastante conteúdo, o blog do William. Então, foi legal que eu consegui contribuir com a comunidade também, produzindo conteúdo, e, pô, tá junto ali, contribuindo com as pessoas que eu sempre acompanhei, e fiz conteúdo collab com elas também. Então, pra mim foi uma honra em vários níveis, assim. E você já parou pra pensar que hoje você é uma referência das pessoas de aprendizado, principalmente de web, assim, né? Você tá assumindo o papel ali, né? A gente, por um tempo, a gente foi aluno, agora você que tá com... E a gente, obviamente, assumindo essa postura. É muito legal isso, né? Sim. Tanto que, acho que isso que você trouxe é uma parada legal, né? Porque quando eu comecei, eu fui muito na vibe front-end. E aí, hoje em dia, eu tô mais na vibe, tipo, dev e web. Você, pô, como assim dev e web? Porque eu reparei que, de uns tempos pra cá, como muita coisa do mainstream é focado em app, a galera tá perdendo o conhecimento de web. Então, pô, algumas paradas que eram padrão quando eu tava na agência, hoje em dia, às vezes, você troca ideia com a agência de marketing e a galera, às vezes, não faz. De botar um... Pô, quantas vezes eu já não fui fazer campanha de publi, assim, e a pessoa não me manda um link com uma UTM. Então, tipo, não sabe fazer o search ali pra direcionamento de... tipo, como é que você tá traqueando quantas pessoas eu tô te levando, saca? Tipo, aí a pessoa, não, mas é pelo cupom, pô, mas é completamente tipo, existe uma dimensão. Às vezes você vai entender que, pô, fazer a publi comigo não faz sentido, porque você não sabe nem quantas visitas eu tô levando, assim, saca? Exatamente. E aí, é umas paradas assim, que às vezes são meio base e que vai se perdendo com o tempo, que é uma parada super besta. Uma coisa que já devia ser padrão hoje, e eu fico meio bolado que não pô, quase nenhuma lib de modal é integrada com a URL. Exatamente. Aí você não consegue capturar todas as coisas que estão interagindo dentro do modal. Você não consegue voltar. Você não consegue fazer a pessoa voltar e cair, não com o modal aberto, mas cair numa página referente àquele modal. Então tem muita coisa assim de navegabilidade, de usabilidade, que hoje no trabalho eu trago para as pessoas. E às vezes a galera fica tipo, caraca, pô, que legal. É verdade, né? Tipo, mas que se perdeu ao longo do perdeu ao longo do tempo, exatamente. Porque eu acho que até como comunidade... e aí acho que a comunidade web se dá um luxo um pouco disso até, ela se perdeu um pouco na briga dos frameworks, né? Então a gente tá sempre brigando por React, Vue, Angular, e os problemas, né? Exatamente. E essa parte que a plataforma não dá
e que a gente precisa resolver. Quem que tá atacando esses problemas aqui? E a galera tá, se você for traduzir ao pé da letra, você tá ali escolhendo o martelo, se eu quero o martelo da marca A, B, C ou D, mas você esquece qual que é a função do martelo, que é martelar. O Exatamente. framework nada mais é do que o martelo, você tá usando ele para fazer algum fim. Se você não entender como que você entrega um bom produto, como que você consegue fazer melhorias nessa ótica de trazer mais traqueamento, de trazer mais visibilidade e usabilidade, martelo não adianta de nada. Exatamente. Muito louco. Pô, e é isso, assim, acho que hoje em dia, tanto que eu fui fazendo até uma transição dos conteúdos, né? Então, pô, antes eu tinha muito tutorial fazendo, mexendo com tela e tal. Hoje em dia, às vezes eu vou trazendo mais umas reflexões. Teve até um vídeo recente que eu trouxe, que era de priorização de tarefa. Uhum. Pô, quem tá assistindo aqui, você aí, ó, de certeza aí, ó, você almoçando, você tomando seu café da tarde aí, ó, ou só ouvindo no trabalho, não tá tretando com um PM ou uma PM mais cedo, porque a pessoa acha que eu sou o Flash. Como é que eu vou entregar? Pastelaria, vou fazer um negócio rápido. E às vezes, você não tá entendendo a pressão que essa pessoa tá sofrendo e essa pessoa não entende que é impossível fazer. Ela não consegue, às vezes, visualizar isso. Né? E eu peguei um exemplo uma besta no vídeo que foi assim, eu falei, pô, vamos pegar a página do Trello aqui. O Trello tem 12 sessões. Uhum. Se o seu time, historicamente, leva uma semana, vamos supor, pra fazer 2 sessões de uma página, se tem 12 e eu preciso fazer em um mês, já não vai dar. Já não vai dar. Então, pô, já não coube. Sim. E às vezes é isso. É como que você faz para as outras pessoas terem dimensão do seu trabalho. Porque é abstrato. Sim, com certeza. Tinha um PM que trabalhou comigo que ele falava, pô, meu trabalho é muito mágico. Eu arrasto uns cartões e as coisas acontecem. E a gente achando que mágico era digitar o código e fazer alguma coisa, o cara só cria um card e arrasta e acontece. Exato. Aí eu falo, pô, eu mudo de backlog pra refined e a parada acontece. Da hora. Mas olha que legal, você me contou uma coisa até fora aqui que me fez lembrar, eu falo muito disso pros meus alunos, né, dentro da Lura, da FIAP, né, a galera que eu dou aula ali nos MBAs, eu ensino pra eles uma parada muito legal, principalmente pra você que quer ser tech lead, sênior aí, que quer exercer aí um trabalho legal. Como que eu falo pra eles com ótica de cronograma? Você falou um negócio, poxa, se no meu histórico eu levo 10 dias pra fazer uma feature e eu preciso fazer 5 features em um mês, não vai caber, isso é óbvio, tá? Mas tem um outro detalhe também. Vamos supor que a gente tem uma atividade que leva 40 horas. Qual que é a conta básica que o dev vai fazer? Eu faço 8 horas por dia e eu entrego. E aí eu pergunto pra você, qual que é a quantidade de possibilidade de imprevistos, de call e etc. que acontece no começo da semana? Exato. Nunca você vai entregar em 5 dias uma task de 40 horas. Por isso, a dica que eu dou, eu ensino pra galera, isso é um pouco de técnica de gestão, né? Tem mais a ver com PMI do que outras coisas. Mas é bom pra quem quer virar tech lead. Eu ensino a galera a fazer um cronograma crítico. Então, vamos supor que você tem 40 horas pra fazer... Você não vai conseguir fazer em 5 dias, mas vamos supor que você vai fazer em 6. Você já sabe que você tem que fazer em 6, então em vez de você dividir, então 50 horas, 40 horas aqui dividido por 6, eu faço 5 horas e meia por dia. Não, você vai fazer 8 horas por dia, até a hora que você chegar perto do final, porque aí se tiver qualquer imprevisto, você chega no final e cumpre no prazo. Perfeito. Então você põe mais esforço. Quando você vai ver uma maratona, qualquer coisa do tipo, geralmente a galera dá um gás no começo. Fórmula 1. O que acontece? O cara vai lá, se distancia, o cara que tá em primeiro, garante posição e depois só vai mantendo. Exato. Então eu ensino muito isso pra galera da FIAP com relação a cronograma. E tem outras técnicas também. Por exemplo, uma que eu vejo a galera usar pouco até é a estimativa. Uhum. Então, pô, é isso. A galera não sabe estimar. Você tem o histórico, mas assim, se eu falar aqui, eu tenho baixa, média ou alta confiança, já muda muito. Sim. Mas, pô, como assim? Acho que empresa grande é mais... Pra mim é mais fácil de tangibilizar, né? Mas qualquer coisa que não depende só do meu time é médio. Uhum. Por quê? Porque eu dependo de ter um ser humano disponível pra marcar um horário comigo numa agenda de 2 coisas aleatórias e de essa uma reunião dar certo. Porque se ela não der certo, vai demorar mais um pouco. Exatamente. Então, qualquer estimativa que eu der, olhando pro alto aqui e tal, é média. É média, exatamente. Se for baixa, é porque é baixa porque é o meu time, eu mando pra fulano aqui. Você tá trabalhando num time global, seu time tá na Polônia, você tem uma janela de 2 horas no dia... Vai ser baixa, por mais que a atividade seja fácil, entendeu? Exato. E aí vai muito nessa, assim. Então, às vezes são técnicas que... E aí, muitas vezes nos times eu acabei virando essa pessoa, assim, que pô, às vezes as tarefas estão mal descritas. Uhum. Chega, deixa mais bem descrito, tenta colocar essas estimativas, tenta trazer essas paradas, porque quando alguém vier te cobrar, você fala, pô, mas tá aqui, ó. Olha aqui. Eu fiz aqui, ó, a gente definiu, a gente começou sabendo que não ia dar. Exatamente. A gente comprou o risco. Aí como time, pô, nunca disse não. Exatamente. Eu falei, a gente pode tentar, mas ó, os dados... A estimativa tá aí. A estimativa tá dizendo que não dá pra chegar. Tá todo mundo de acordo? Vamos assinar aqui? Você até se blinda, né? E o que eu acho mais incrível é a quantidade de vezes que a gente... Sei lá, às vezes eu tava num projeto, numa consultoria assim, aí a galera comprou,
fazer no sonho. Aí eu falei, ó, vai dar errado, mas beleza. E aí termina exatamente assim, na estimativa, e você fica, porra, beleza, tudo bem que estimar é jogar pro alto, Isso né? aqui acontece com a gente 99% das vezes. A gente faz a estimativa pro cliente, dá 2 meses e meio. O cliente fala assim, não dá pra fazer em 2 meses? A gente pode tentar. 99% das vezes dá 2 meses e meio. E quer um outro exemplo, às vezes, que a galera não considera? Você falou de ficar sentado na cadeira, né? Sim. Conforme você vai passando o tempo, quando a empresa é pequena, você pega o cartão de crédito do CEO, ele te dá um número e o código, você bota e paga um serviço. Quando você vai para empresa média maior, você tem compliance, você tem um time que checa a sua capivara inteira para ver se você não é parente da pessoa do contrato que você vai fazer ou se você tem ela no Instagram. Exatamente. Porque se você tiver, você não pode opinar nesse contrato. E às vezes uma parada que era para levar 1 mês, leva 4. Exatamente. E não é porque a empresa é ineficiente, é porque se num ano tiver 12 contratos desse, acabou, Sim, tá ligado? sim. O desvio de dinheiro é absurdo. Exatamente. A empresa pode falir, que volta naquilo que a gente tava falando do tweet lá, da responsabilidade. Às vezes a pessoa tá lá na carreira de dev lá, fala assim, vou colocar essa lib aqui, né, vou fazer isso aqui, não vai dar em nada, né, e não vê a responsabilidade que tem por trás, né, de uma empresa dar certo ou não, né? Sim. Pô, até de licença de software, né? Sim. Que é um caso uma besta que um professor meu contou na faculdade e eu não parar pra pensar, né? Todas essas empresas de TV, elas criam o software, o sistema operacional delas, certo? Sim. Igual o Google criou o Android. Delas. Sim. Como o Android é baseado em Linux, o Android tem que ser open source. Sim. O que é fechado do Android? É o Play Service. Então, o Google foi pouco a pouco tirando várias coisas do Android e botando no Play Service. Isso. Que é o que ela cobra, acho que 35 centavos de dólar por unidade de aparelho vendida. Isso. Se você ligar na Samsung hoje ou na LG e você pedir o fonte do sistema operacional, eles têm que te dar. Eles vão te dar uma canseira. Vai Mas levar tem que 2 dar. anos pra te dar, aí eles vão lançar um update, não sei o quê. Mas por eles usarem o Linux como base para fazer, eles têm que ter. Então, como deve, você tem que olhar as licenças das libs que você está usando, como que tá a comunidade. A gente fala bastante de, o tempo todo, né? Arquitetura hexagonal, e parece que a gente morreu na mesma discussão há 10 anos, 10 assim, anos. né? E, vamos criar uma convenção? Se você instalar uma lib, você não sai usando ela direto em todos os importes do seu código. Exatamente. Cria só um arquivo de abstração. Porque se um dia essa lib mudar o contrato, Você só troca ela. Você se bem Faz uma troca ela. interface e tá tudo certo. e às vezes eu sinto um pouco isso, assim, acho que como comunidade a gente se perde, e não tô falando que não tem que discutir, Sim, sim. mas a gente gasta muita energia numa discussão que, gente, é só a gente botar um exemplo de código em cada linguagem que ia ficar muito mais claro pra todo mundo como que é isso, assim, sabe? Sim, sim, Parece cientista. sim. Que você nunca viu um cientista, tanto até o canal da Laura lá e Da tal, Laura. mas você fica numa magia, não, pô, mas um cientista é uma pessoa muito importante. importante. Eu tenho que fazer o Clean Architecture e o hexagonal. Eu acho que é isso. Eu acho que a galera tenta não se vender, mas tenta mostrar que está fazendo um bom trabalho de formas talvez que não gerem tanto valor. Às vezes você perde tanto tempo fazendo, né, um Clean Architecture, uma arquitetura hexagonal, etc e tal, para um projeto tão pequeno, para uma landing page. Exato, a gente tava comentando essa agora. Quantos sites eu não. Quando eu tava na agência, eu não cheguei a esse número. O número mágico foi acho que 18. Eu fiz 18 projetos em 2 anos. O que teve de site que eu fiz pra uma marca de carro e ele foi jogado fora. Lançou o carro, comercial na Globo, Big Brother, acabou, morreu. Isso tem a outra coisa que a gente tava conversando antes também, né? A galera tá com essa ideia de fazer a arquitetura perfeita que vai durar anos e, geralmente, se você tá trabalhando numa startup, a não ser que você esteja trabalhando numa empresa grande que já sabe o plano de negócio a longos anos, a startup, ela quer validar mercado. O que é validar mercado? Ela quer testar se aquele produto dá match e se as pessoas pagam, se retorna financeiramente. Não é o momento de você fazer a arquitetura mais complexa. Mas Rafa, mas Mário, precisa por causa disso, disso, disso. A gente já tá vendo, a gente sabe que não, né? Conforme a gente vai codando, a gente vai passando tempo, a gente sabe que às vezes a solução mais simples, que entrega valor pro produto e que bota no mercado é o que importa, no final das contas. Aí depois você vai melhorando. Exato. E aí acho que pega muito também nesse apego, né? A gente às vezes não quer admitir que a gente fez a parada que não é a mais perfeita otimizada. Mas é a vida. Eu tava num podcast sobre dica pra quem tá começando na carreira como dev, né? E aí o pessoal falando, começa a estudar não sei o que e tal. Aí uma das pessoas que tava convidada lá era o Gil Linux. E ele falou, mas aí a pessoa pode começar a vender os projetos dela tal, e tentar entrar na área de tecnologia, não como dev ou dev do mercado, empreender mesmo, que é a empresa dela. Aí falaram, mas aí o que você acha que a pessoa deveria usar? Aí eu falei, ela deveria comprar uns temas no Team Forest e vender WordPress. Aí o pessoal falou, mas nossa, eu jurei que você ia falar vender uma página com HTML, CSS e JavaScript. Eu falei, então, olha só que interessante. Fazer uma página com um empreendedor
com HTML, CSS e JavaScript, resolve o seu problema de querer ter projetos para predicar. Mas não resolve o do seu cliente que quer cadastrar um novo pão, quer agendar um lançamento, quer criar um evento. Exatamente. Isso tudo você nunca vai conseguir fazer aqui. Você pode vender para ele, e aí, porque você quer muito criar um template que entrega tudo depois. Mas você não pode inverter a ordem. Se o seu foco é vender produto para um cliente, você tem que atender o cliente. E o que você quer não é melhor. Dele, não importa. Exato. Exatamente isso. Essa é uma coisa que a gente vê aqui muito como fábrica de software, né? Às vezes a gente toma uma decisão, o cliente vem aqui, que a gente precisa fazer isso, aí a gente começa a entender, a dor dele nem é aquilo. Aí você vai ver, não, o que você precisa é isso aqui, é uma integração aqui, ó, tem o Zapper, você faz aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar seu RP e o Zapper aqui, Tor. Tem um outro te cobrei agora, uma hora de consultoria. N8N, alguma coisa assim, não sei se você chegou a ver já. Eu vi esses dias, pô, achei bizarro. Tipo, você consegue subir ele numa instância, assim, e é como se fosse tipo um Zapier interno. Então você... Eu já vi empresa vendendo o N8N, acho que é as a service. Como se fosse um Zapier interno que você não paga depois que eu vi o chat GPT as a service, nada me surpreende mais. Mas tipo, é um llama assim? Ou... tipo, pega o chat GPT, faz uma camada e pluga em qualquer aplicação. E é isso. E vai ter galera que vai pagar. É a mesma coisa que se chamasse o GPT-4 pagando, mas é isso. Mas vende, né? Muito doido. E isso é impressionante, né? Eu tava até comentando, vendo, teve a CES agora também, né? O hype da galera nesses produtinhos, tipo, não, agora é um novo celular. Aí é um dispositivozinho que tem um chat GPT, assim. Não, mas não é um chat GPT, é um sistema operacional. Aí você vai ver, tipo assim, beleza, é $200. Se você pegar pra galera que trampa lá, sim, é o dinheiro de um date que você vai sair e tal, um date mais caro ali, né? Sim, sim. Aqui no Brasil fica inviável, você paga R$1.000. Foi um dia no parque da Disney. Isso, exatamente. Pô, fiz um rolê aqui, pagou. Pra gente fica inviável, mas eu fico pensando, porra, esses caras venderam 10 mil de alguma coisa a $200 e, tipo, vai morrer daqui 2 anos esse bagulho. Porque, tipo assim, não é possível que a Apple e o Google vão deixar esse bagulho crescer e pegar mercado. Com certeza não. Os caras têm muito dinheiro pra investir, mas a questão faz rápido, sabe que é uma durabilidade... Volta no site do carro, né? O carro não ia durar o lançamento dele por muito tempo. Nasce o projeto já sabendo que ele vai ter uma vida útil. E tá tudo bem. Na verdade, a maioria dos projetos... É muito difícil você pegar um projeto legado que dura... tirando o mainframe, que tem motivo pra ele se manter. É difícil você pegar projeto que dura 6, 7 anos. Hoje em dia não dura. E vai trocando com o tempo. O mercado pivota muito de negócio, né? O que eu acho que começa a durar é assim... Se a empresa optou por criar fundações internas, então ela é uma empresa que ela tem times de fundação. E você pega várias big techs, pô, a Netflix tem time de fundação, Sim. Google tem time de fundação, outras empresas do Brasil estão começando a criar essa cultura também. E aí você começa a ver que, tipo assim, começa a criar um legado dessa empresa. Então a empresa compra que o jeito de criar novos serviços é esse. Mas saiu a lib nova do não sei o quê. Não, a gente cria assim. Mas não, a gente tá perdendo milissegundos. E aí eu comentei mais cedo, né? Às vezes é melhor você ser ineficiente um pouco e você tá consciente disso, porque você tem um pouco de ineficiência, mas uma consistência muito alta. E a consistência, para você conseguir ganhar velocidade, é o que importa mais. Exatamente. Não, isso é uma decisão que às vezes a gente tava falando isso antes também, né? A galera vai muito no hype de novos frameworks, novas libs, etc e tal. Não, porque essa lib tem 200 milissegundos mais rápido do que a outra. Na prática, você vai refazer todo o seu projeto por causa disso? Exato. O que você vai ganhar, né? Se você for trazer isso, a gente que acaba fazendo isso com mais frequência, se você for trazer isso para um business plan, o que esse business plan vai trazer de ganho para a empresa? Zero. É só porque você quer implementar um projeto numa lib nova. Só porque você quer fazer legal, exatamente. E aí a gente tava comentando até o caso da Netflix e tal, né? E assim, acho que o problema técnico de milissegundos começa a fazer diferença quando você tem milhares, né? E aí realmente. Sim. Mas às vezes, mesmo nos milhares, o risco não compensa também. O caso que eu te falei lá do Spotify, né? Eles aceitaram a perda de pacote pra criar o protocolo do jeito que eles queriam. Eles aceitaram. É verdade. Essa história é uma coisa legal, né? Você comentou que tem uma série da Netflix. A série do Netflix lá que fala do Spotify. Depois aí deixa nos comentários se vocês já assistiram. E aí no episódio eles falam lá que o Daniel Ek queria chegar em 200 milissegundos de reprodução. Você clicou no botão, ele queria que em 200 milissegundos batesse no servidor e puxasse a música e já desse play. E aí eles ficaram se matando lá vários dias, virando a noite, até que eles chegaram em 300. E aí o Daniel Ek falava... Eu quero 200 milissegundos, porque a partir de 300 milissegundos é perceptível pro ser humano. Boa. E aí a galera foi, então eles começaram a desenhar, eles chegaram à conclusão que... Então, e se a gente perder parte do pacote? A gente puxa o string, mas o string não vem completo. A gente entende que, sei lá, dos 5 bytes que vai vir, a gente vai receber 4,5.
Será que funciona? E aí eles começaram a testar e viram que o protocolo funcionava, porque dentro do áudio, vamos traduzir aí pra você, dev gamer. Quando você fala de 30, 60 FPS, você sabe que são frames por segundo. Justo. Então, quando você passa um segundo, passou 30 frames, 60 frames, etc e tal. Na música é a mesma coisa. Então, imagina que você tá numa música, quando você ouviu um segundo de áudio, quantos frames ou quantos bits de conversão passaram? O que o Spotify entendeu? Ele entendeu que para chegar na velocidade que o CEO queria, que era aceitável aquela perda de pacote, porque aquela perda de pacote era inaudível e imperceptível pro ser humano. E roda. E roda. E E aí- tá aí, deve estar assim até hoje. E aí a gente caiu uma parada, né? Eu comentei zoando aqui, agora vamos pegar pra isso, né? Eu falo, não, ele escreve código ruim, não sei o que, ele não usa. Não, eu uso, eu faço as paradas. Mas assim, eu acho que pra minha carreira seria muito mais legal trabalhar num projeto que tem essa história Uhum. do que falar que eu fiz todos os ports e adapters. Saca? Sim, Tipo, sim. Porque, por exemplo, aí você pode até escalar, né? Pô, isso é o problema do Spotify. Aí se a gente for pra, sei lá, Netflix, YouTube, se eu não me engano, eu lembro de ter visto isso, eu posso estar passivo de estar errado aqui agora, mas eu sei que o YouTube tem. Que é, eles não têm múltiplos arquivos pra fazer as resoluções. Os streams. Eles têm um arquivo Isso aí. que no protocolo que eles especificaram lá, ele manda exatamente o que precisa de acordo com a banda que tem. Por isso que na Netflix, quando você troca a legenda, ele não fica tela preta e pisca, Exatamente. igual a Amazon Prime. A Amazon. Exatamente isso. E aí ele já recebe no arquivo, isso foi uma coisa que a gente pegou, né? Por causa da Devaria, por causa da Start, conforme a gente foi pegando, a gente foi começando a ter contato com isso. E aí quando a gente entendeu essa arquitetura a primeira vez, a gente fez assim, nossa, que maneiro. Por quê? Porque você recebe um arquivo, o arquivo ele já tem o link de todas as resoluções, e aí conforme a banda ele vai só chaveando. Porque pensa assim, como eu falei do Spotify, você vai recebendo pacotinhos. Então você tá, sei lá, do 0 minuto até os 2 minutos, você tá com uma banda legal, ela vai te mandando 1080. A hora que chegou no 2 minutos e viu que sua banda caiu, ele não refaz o vídeo, ele simplesmente fala, o próximo pacote tem que ser menor. Te dou um pacote de 360, e do nada você pode ver que o vídeo vai e cai pra Dá uma 360. caidinha e sobe de novo. Exatamente. E aí é a hora que você olha a internet, que você checa, que você desliga liga o modem, porque aí você não parou de assistir, mas às vezes não incomoda, aí você não. Isso é outra coisa legal que eu acho que eles têm, isso de novo, passível de erro aqui dentro da nossa conversa. Eu acho que eles checam também na hora de fazer a banda, não só qual que é a velocidade da banda, mas eles checam com folga, que nem a gente falou do cronograma, pra você ir baixando com distância. Então, tipo Isso, assim, que ele ele baixa faz o pelo buffer, menos, né? ele deve baixar, sei lá, 10 strings. Se eu baixar 1080, eu consigo baixar 2. Se eu baixar em 480, eu baixo 10. Então eu vou baixar 10 pra deixar o vídeo dele mais carregado. E aí vai nessa. E aí- Eu acho, mas parece ser isso. Mas é isso. E aí, pô, isso pra mim é um algoritmo legal. Aí você fala, pô, Mário, mas eu não trabalho na Netflix. Não é uma realidade da não grande sei o quê. maioria das pessoas. Aí é que tá. Hoje em dia, você pode pegar, por exemplo, tem um site do Google que é Train My Robot, Train não sei o quê. É uma parada deles lá que você consegue... Eles já te dão um modelo pré-pronto que ele sabe aprender movimento, que ele sabe fazer OCR, né? Que é você Leitura fazer de e tal. texto. E aí você fica, pô, Mário, mas o que quer dizer com isso? Ó, o que é mais legal? É você, pô, de novo, ports adapters em todos os lugares, ou você vê que na sua empresa todo dia alguém sobe um PDF maldito lá e que, velho, o Google já treinou esse bagulho muito bem. Você consegue fazer, você nem usar processamento do back-end. Você está rodando só com um TensorFlow ali no browser, treina esse modelo usando essa ferramenta do próprio Google lá, você treina, carrega, e aí você consegue fazer, na hora que você recebe o input, você pega o file, tem o tipo file na MDN, você pode procurar aí no próprio browser, e você passa esse file para esse modelo Pra que esse está rodando modelo. no browser da pessoa. E aí você consegue extrair os metadados e pedir para a pessoa confirmar se são esses dados mesmo. Pronto. O quanto que isso não Isso gera de economizaria de valor. tempo e em um monte de lugar geraria valor. Sim, com E você não certeza. tá criando um novo protocolo de vídeo nem nada. Mas é uma parada muito mais legal e que te ensina muita coisa. Você tá mexendo com machine learning, você tá mexendo com web, você tá mexendo com um problema de verdade do usuário. Se você quiser levar isso pra uma talk, pra alguma coisa, pra um evento, tem uma discussão legal. Você consegue falar até como que você priorizou fazer Priorizou. isso. Às vezes você pode tentar puxar um hackday no seu time. Enfim, tem várias coisas formas. que você consegue fazer. Uma coisa que a gente pegou dentro da formação da Devaria, eu peguei. A gente sempre dá assim, primeiro uma introdução da linguagem, depois a gente dá um projeto um pouco mais avançado. E eu fiquei pensando, falei, o que eu vou passar pra essa galera aí pra arrancar o cabelo deles, né? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente usa muito, que a gente gosta, que você já deve ter visto, que é o Getter, que é tipo... Sim. É tipo um escritório virtual ali, num formato de 16 bits ali. Aí você cria Pô, sua teve até avatarzinho. a lendária CodeCon, teve evento lá no No Getter. Getter, então. A gente usa também, a gente usa aqui pra fazer uma sala de evento. E aí eu falei, cara, esse Getter é muito legal, bacana, tipo, todo mundo que é meio dev gosta um pouco de jogo, deixa eu tentar fazer uma parada. Aí o que a gente fez? Eu fiz um merge do Meet
com o Getter. Então, o que que é? A pessoa criava um link, para pra pensar, o que que é o Meet? Ele cria uma sala de reunião, mas ele cria um link. Sim. É um link, ponto. Com uma call de vídeo. E aí eu criei um projeto que a pessoa pode criar várias links, e nesse link ele customiza uma sala. Em vez de ser um ambiente aberto, um escritório, uma sala. E aí, quando alguém entra na sala, ela escolhe o avatarzinho dela e entra na sala como se fosse o Getter, mas com um link do Meetzinho ali direto, entendeu? Então, cada link seria uma sala. Mas por que que esse desafio foi legal, voltando do que a gente tá falando? Porque foi exatamente a mesma coisa. Foi a hora que eu fui estudar WebRTC, porque eu falei, cara, não, eu não vou usar um string do jeito que... Deixa eu entender como funciona o string de ponto a ponto. E eu ensino para os alunos da Devaria. Não, vamos fazer um string de ponto a ponto aqui para você entender como um computador se conecta com o outro, como que eles trocam áudio, sem você precisar efetivamente de um servidor. Então isso volta de você achar alguma coisa que realmente gera um valor, né? De que você aprende muito mais fazendo essas coisas, né? Quer um outro caso até mais besta? E aí, voltando aqui, né? Beleza, que a gente falou de WebRTC e tal. Se você conseguir pegar o Google Spreadsheets e você conseguir montar algum protocolo, alguma função estendendo ele, que consegue bater no seu banco de staging da empresa, o banco que tem o dado de réplica, eu tenho certeza que você vai mudar a vida do time de marketing da sua empresa. Com certeza. Tipo assim. Ou até um outro caso. É muito comum um gerente ter que fazer slide. Uhum. Então, cria um produtinho aí que você consegue fazer slide com HTML e CSS. A pessoa, sei lá, digita em Markdown, não sei. Aí você pensa como que ela escreve ali. Sim. Mas que ela, se ela descrever no Excel, ela consegue ter cada linha um slide e o do lado a pessoa consegue pegar dado de alguma informação e montar um gráfico e tudo mais e converter isso automaticamente para um slide. Eu tô pirando aqui. Sim, mas faz muito sentido. Entrega muito mais valor. Exato. Pra um monte de gente, isso é um bagulho que muda o mundo de... Tipo assim, faz o gerente parar de gastar 16 horas por semana fazendo slide. Sim. Não, e aí você vai... E descobrindo onde dá a informação. A hora que você começar a ver que esse projeto fica legal, você começa a adicionar inteligência artificial. Então, vai buscar agora no prompt ali, você digita qual que é o tipo de imagem que você quer ter. Busca lá e traz a imagem, joga lá, você já tem o placeholder de onde vai estar a imagem, você só coloca a imagem lá. Aí você fala, mas aí vai ficar tudo igual. Aí você pega uma célula e bota um drop-down e você cria temas. Uhum. Então você consegue fazer 5, 6 slides e permitir que a pessoa faça 70 em cima desses 6, 7 modelos. Depois você abre para a comunidade subir o tema. Pronto, a gente já criou um produto aí que é escalável para toda a comunidade para sempre. Exato. A gente deu o roadmap, inclusive. Exato. É só você fazer a estimativa e entregar aqui agora. Mas eu acho que é isso, assim, saca? Eu acho que às vezes... E aí fazendo um paralelo com o começo, né? Cara, a gente trabalha com um bagulho mais próximo de magia e a gente dedica quase toda a energia para criar o novo framework que renderiza a tela, o novo jeito de organizar pasta, e acho que a gente tá perdendo tempo, assim, sabe? Você já leu o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes? Não. Cara, é um livro bem legal, porque ele fala justamente sobre essa ótica, do tipo assim, cara, se você for olhar a Disney por trás, se você for olhar o backdoor ali, é a mesma coisa, é fantasia, é tudo igual. Mas a magia que eles entregam por trás, por exemplo, um personagem da Disney não pode dentro do parque tirar roupa de jeito nenhum. Se ele quiser tirar a máscara, ele tem que descer pro subsolo, onde não tem ninguém vendo, nenhuma criança vendo, e aí ele pode fazer. Isso volta pra nossa área, poxa, como que a gente faz para fazer com que o nosso cliente use aquilo do jeito que ele precisa usar, não a droga do framework, né? O background que tá lá no andar de baixo. E aí, às vezes você vê, né, por exemplo... e eu até falo mais de site, às vezes site institucional aqui. Você tem um site institucional da sua empresa. É muito comum, às vezes, a empresa, sei lá, terceiriza para uma fábrica de software, às vezes fazer o site e tal. Até uma agência, né? Acho que até a agência é mais barata que uma fábrica de software, normalmente. Justo. E aí, mas o site para uma empresa, ele é um asset estratégico, né? Totalmente. Toda vez que você faz campanha de TikTok, de Facebook, de Instagram, você manda a pessoa pro site. Então, esse site vai ter que estar integrado com a parte de monitoramento que você tem na empresa. Então, alguma integração você vai ter que fazer. O Tag Manager vai ter que ter. É difícil você só soltar na mão da agência que não tem essa expertise desse lado para fazer. Por isso que algumas até acabam chegando pedindo a fábrica de software. Sim. Mas qual que era o problema original? Às vezes era, o time de web não aguenta mais ficar trocando texto. Se você só botasse um CMS você já resolvia já resolvia 90% dos problemas. Mas ele quer ter preview. Aí, você, sei lá, bota na Vercel. Você pode, às vezes, não pagar a Vercel. Faz um build do site, joga num bucket do S3. E às vezes é isso, né? A gente já falou de planilha do Excel, já falou de arquivo de vídeo, e agora tô falando de bucket do S3. De CMS.
A forma que você resolve um bagulho que muda a vida das pessoas, tanto faz. O importante é que você mude. Exatamente. E não importa a tecnologia, né? Você viu que a gente não falou nenhuma bala de prata, a gente não falou de nada, a gente nem falou de tecnologias que a gente prefere aqui. A gente não deu nenhum exemplo de linguagem, mas a questão é, quando você tá mais apto, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, quando você entende que é muito mais você deve olhar o produto do que efetivamente o que você coda, indiferente de qual que é o produto, você começa a entender que, cara, às vezes reinventar a roda, não. Vamos juntar pontinha e vou pensar fora da caixinha. Como que eu posso fazer para com que o meu time de marketing tenha a facilidade de alterar esse texto sem precisar de mim? Exato. Se você pensar nisso, seu time de marketing vai te amar. Exato. E isso serve para qualquer exemplo. Troque o time de marketing para qualquer coisa. E aí, às vezes, cara, aí vai ter a galera agora, não, mas aí o time de marketing vai estar fazendo o meu trabalho. Mas aí sabe o que vai acontecer? Quando você fizer isso, aí o time de marketing vai ver que eles não têm o template com parallax. Exatamente. Aí, olha só, você parou de trocar texto e agora você vai estar estudando cálculo de física no navegador para conseguir fazer um parallax. Muito mais legal. E como que você cria um componente extensivo disso que lida com o tema e aí vira um problema muito mais de engenharia do que trocar texto. Exatamente. Aí você deixa de ser o digitador de tecla ali e começa realmente a ser um programador que pensa em uma solução legal, né? Para você se estimular. A gente tá dando essas dicas todas para vocês se estimularem a fazer uma parada legal, né? Pô, o quanto que, às vezes, assim, pra coisa do canal, que eu não fico... Por exemplo, ó, o Zeno Rocha... Inclusive, o Zeno Rocha lançou como produto que eu fiz como coisa minha, assim. O Zeno Rocha é o CEO do Resend, que é uma empresa que faz disparo de e-mail. Uhum. Aí eles têm um produto que é o React Email, que é open source, que é uma forma de você fazer e-mail com React. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu quero enviar minha newsletter. Aí eu peguei o React Email e carreguei no site que eu já tenho. Só criei uma extensãozinha lá e essa extensão. botei lá, beleza. Só que aí eu peguei e eu botei o preview do e-mail do lado de um campo de texto. E aí eu pego esse campo de texto e, pô, às vezes correndo, a gente tava falando até mal da nossa letra aqui no começo, né? Às vezes você escreve com typo, tem algum erro de português. Eu botei um botão que eu peço pro ChatGPT corrigir o texto e ele só me pergunta se eu quero dar apply nesse texto. Eles fizeram agora a feature já no meio, já dentro. Eles têm uma lá agora que é isso, você monta a página e consegue corrigir. Mas, saca, pra mim, corrigir o texto com o ChatGPT mudou a forma que eu trabalhava. E eu tenho certeza que pra qualquer time de marketing também muda. Só que aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes na sua empresa, o texto do e-mail do time de marketing não poderia ir pro ChatGPT. Aí tem outra parte legal. Sim. Como que você sobe um Llama? Como que você bota uma API para bater nesse Llama para pegar o dado e você não tá vazando dado para Exatamente. para OpenAI. Já vira de novo problema de engenharia, entendeu? Já é muito mais legal. Um exemplo aqui que eu tenho passado muito na Versa, né? Hoje eu ocupo mais a cadeira de sales do que de tecnologia, porque fábrica de software, o que a gente tem de tecnologia, né? A gente não decide mais tanto tecnologia, a gente mais entrega para os clientes. E aí tava conversando com a galera hoje, cara, o meu sonho de sales, porque eu trato meu lead, não é aquele lead de oportunidade. Nasceu, contrato, beleza, morreu. Na verdade, não, eu tenho que continuar nutrindo. Porque você concorda que a venda de software não é uma venda muito... Agora, se eu ligar para você, e aí, Marão, tá precisando de um software hoje? Mas pode ser que daqui 6 meses você precisa de um software e você vai lembrar, putz, deixa eu falar com o Rafa. Então é uma venda muito mais diferente, né? Não é no calor ali, né? Não à toa, é por isso que muita empresa investe em participar de evento. Exatamente. Que é porque você viu, aí você lembra... Lembrou da marca e aí vai. Usa. E aí, qual que é a minha dor num CRM? Eu queria justamente a atividade braçal, a gente gerando valor para as pessoas que estão com a gente aqui em volta. Eu queria que a minha galera, vamos supor que abriu a tarefa de hoje lá, meu vendedor abriu a tarefa de hoje e tem 52 contatos para fazer. Aí ele tem que falar, eu vou falar com o Mário, deixa eu lembrar qual foi a última mensagem, porque eu falei com o Mário faz 3 meses. Aí ele tem que entrar, olhar a última mensagem que ele fez com o Mário, formular essa mensagem e aí mandar para você e fazer isso 50 vezes. Quanto tempo essa pessoa de vendas gasta? Se eu pegar isso, que é uma das coisas que eu tenho pensado muito aqui, se eu pegar com histórico, guardar todo o histórico da conversa ali de uma forma, né, como a gente acabou de falar, com segurança, etc e tal, num prompt, e quando eu chegar, abrir as tarefas do dia, ele já me trouxer a sugestão das 52 mensagens, quanto que eu economizo de tempo? Horrores. E eu vou até além. Você, nesse caso, você não poderia só criar um prompt, porque aí você cai na janela de contexto e estourar. Você teria que usar algum desses bancos, acho que são bancos, não é banco hexagonal, banco vertical. É um banco com um nome de coisa matemático lá, que ele não guarda o contexto inteiro, ele guarda vértices do contexto e pelo vértice você consegue chegar no prompt eficiente daquilo ali. Ele vai refinando, você pode fazer um algoritmo para guardar quais são as coisas mais relevantes e só guarda no prompt as coisas mais relevantes. E aí é isso, aí você consegue montar sempre um prompt topando a janela de contexto com o melhor conteúdo para conseguir nutrir aquilo ali. Então, olha que legal. E isso gera, o que é mais legal? Você ficar fazendo um CRM lá só com Kanbanzinho ou você fazer isso?
Exato. E aí você vai ter trampo, você vai E gerar hoje valor. a gente tem essas ferramentas. Isso eu acho muito maluco. Pô, você tem a parada de treinar IA. Você tem até um canal que eu gosto muito, que é o Fireship. Uhum. E aí o Fireship, ele fez um vídeo mostrando como que você consegue fazer um software de reconhecimento de imagem sem usar nada do Google. Você literalmente pega um desses bancos, que eu Sim. comentei aqui o exemplo agora, pluga ele numa API lá, sobe um servidorzinho com o Express, faz o upload de imagem e você consegue. Eu fiquei, caraca, velho, Que muito louco. olha o nível de abstração que a gente tem hoje. E é isso, né? Tanto facilita pra galera que quer fazer uns scams, fazer uns golpes no WhatsApp Sim, aí, sim. conversar, quanto ajuda a gente a conseguir fazer esse nível de software em qualquer lugar. E Que voltando muda- ao que a gente tava falando, né? Que a gente só tem 70 anos de área, né? Mas olha Exatamente. quanto que a gente escalou em 70 anos e quanto será que pode escalar, né? Exato. Que aí bate até com o de que eu tava comentando antes também, né? Pô, se você vai pra engenharia, só tem um jeito de fazer um prédio redondo, não tem dois. Se você quer fazer um prédio redondo, que fique estável, na progressão de crescimento de quantos metros, é isso, só tem um jeito de fazer só. Para software, o que eu acho legal é, eu sinto que para começar a empresa já tem um jeito claro. Sim. Você começa do jeito mais liso possível, sem gastar dinheiro. Exatamente. Usa tudo plug and play, faz um zapper da vida e vive. E vive. E aí é você entender que conforme o seu negócio cresce, qual parte que você dá mais atenção, e aí você começa a aplicar as boas práticas nessa parte, não esquecendo do resto, pensando em infraestrutura. Eu acho que a gente, daqui uns 10, 15 anos, ou talvez até menos, vai ficar mais fácil de escrever como criar uma empresa de tecnologia a longo prazo. Sim. E aí isso vai se refinando e otimizando até Que ter aí o já prédio não vai redondo. virar mais um histórico de como cresce. Ali só vai seguir a única forma de como fazer. É, porque é isso, né? Software é uma torneira de dinheiro infinita. Sim. Se você, ó, vamos lá, você criou uma feature hoje. A gente deu vários exemplos aqui. Se não tiver alguém para manter isso, com o tempo, só de você não atualizar a versão, de você não estar de olho, de você não botar um monitoramento, um alarme, alguma coisa, isso vai quebrar e ninguém vai entender o porquê. Então o software ele é um custo contínuo. Então, a gente documentar esses processos que as empresas têm hoje e estudando isso, e se dedicar a olhar, aprender com esses erros do passado, ajuda você a não cometer no futuro e ir melhorando. Inclusive, isso é mais uma dica para quem quer começar fazendo tudo do zero. Vou começar a startup aqui, eu vou começar um MVP e vou fazer tudo do zero. Lembra que tudo do zero não é só desenvolver, né? É aí que a gente se engana, né? Exato. Tem que desenvolver, aí depois você tem que criar todos os traces, todos os alarmes, aí você tem que monitorar, aí você tem que dar manutenção, você tem que evoluir, versão de lib. Por isso que às vezes você pegar assim, poxa, eu preciso de um CRM. Bom, eu vou plugar esse CRM com o meu painel administrativo aqui, vou fazer eles se comunicarem. Às vezes é muito mais negócio, né? Inclusive eu falo, às vezes, a gente que vem de banco, né? A gente que veio de banco, banco tem muito isso, né? Ah, eu tenho meu framework Java aqui, que eu rodo e etc e tal. Legal, o banco tem grana para manter esse framework. Agora você vai criar o seu framework Java na sua startup, depois você vai ter que manter para cada evolução, para cada novo banco que vai surgir, o quão custoso isso vai ficar para a empresa. Vai chegar uma hora que a empresa vai falar assim, vamos botar um JPA? Exato. E aí tem o trade-off também, né? Se você sempre usar coisa de fora, quando você precisar plugar num jeito interno, vai ficar mais difícil. Por isso que todas as empresas, depois, quando fica grande, faz o foundation, né? Exatamente. e é isso, né? Aí você começa a ter que... Tem esse paralelo. Então, Você acho sai e depois volta para casa. isso. O começo tá claro, o final... O final seria a empresa tá rodando grande, né? Tá aqui. Esse meio que é o limbo que muita gente morre e não vive pra contar a história. Né? Muito legal. E olha que sacadas legais, né? Tipo, já estamos dando dica de como começar projeto, de como pensar, você tá numa empresa pequena, numa empresa grande. É só vocês aplicarem, né? E como dev, você tem esse peso da responsabilidade. Já pensou se você, na empresa média, resolve tomar a decisão de fazer o framework Java e parar de entregar feature, e aí do nada vem uma pandemia? Saca? E que aí muda completamente o modelo de negócio? Exato. Não é culpa sua. Mas, assim, são decisões que você está tomando que impactam em como as coisas estão evoluindo, como as coisas estão acontecendo. E você tem que ter ciência que as suas decisões têm impacto na empresa, no seu trabalho e das pessoas que estão em volta também. Com certeza, com certeza. Muito louco, né? Ó, vou puxar a coisa do que a gente tinha pra falar aqui do canal, que eu achei bem legal. Você fez um último vídeo aí, mais recente, que era 3 dicas para ser o pior dev. Eu achei esse vídeo incrível, porque fala muito sobre essa crítica do clickbait, né? São coisas genéricas ali. O que você precisa ter? Você precisa ter resiliência. E isso acabou. Precisa, Nada prático, né? Sou perfeito, ai meu Deus. Não, o que você precisa ter para ser um bom dev? Você precisa ter adaptabilidade. Pronto, não explica exatamente o que é isso. Conta mais um pouquinho como que você está vendo o mercado com relação a essa questão de informações e influência que a gente vê na internet. Porque ao mesmo tempo tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo ruim. E o que você acha que isso está causando mais confusão? Como é que você acha que está? Então, eu acho que um ponto que pega hoje tem muito mais gente fazendo. E acho que para quem tá começando, fica difícil filtrar.
Por exemplo, e aí fazendo um gancho pro começo, né? Eu comentei quando eu comecei, eu falei, pô, eu comecei a trabalhar, eu achava que o máximo da pra ganhar era 3K. E beleza. Quando às vezes a pessoa começa e ela ouve alguém falando, não, porque eu trabalho aqui do meu escritório, ganhando 29 mil reais por mês, eu tenho certeza que você assinar aqui o meu clube de membros, não sei o quê. Pô, beleza, se você faz isso, tudo certo, é o seu esquema aí. Mas pra quem tá assistindo, cara, às vezes você tá destruindo a pessoa. Porque ela bota na cabeça dela que se ela em 6 meses ou um ano não conseguir fazer isso, ela é um fracasso, ela deu errado. A gente falou disso no último episódio aqui com a Kate e com o Devin, falando exatamente sobre isso. A galera vende uma falácia e isso tá geralmente fazendo a galera perder o ânimo, porque ela não chega no objetivo. Você bota uma meta impossível, volta nas metas impossíveis, você bota uma meta impossível, ou que pouquíssimas pessoas conseguem, não tô dizendo que uma ou outra não conseguem, mas a pessoa que conseguiu em 5, 6 meses, ela já tava muito pronta. Ela já sabia fazer o script no Tibia, ela já sabia todos os comandos do Age of Empires, ela já tinha muita vivência de computação para conseguir. E aí, você vende isso para uma pessoa que é a mãe com 2 filhos ali, que estuda 2 horas por dia, e aí ela fala, não, isso não é para mim. E você deixou de perder um talento ali. Exato. E é muito isso, né? E aí fica parecendo que, não, programação é profissão de gente jovem, gente não sei o quê. E, não cara, não. Pô, você pega o Maljor, você chegou a ler algum livro dele e tal? Sim, cara, o Maljor, ele começou a codar com 56 anos de idade. Sim. Porque, de novo, o problema, o clube de pesca que ele tava precisava de um site. E aí ele começou a pegar interesse. Ele começou a pegar interesse e começou a fazer. Então, às vezes, acho que é muito isso, assim, saca? A gente fica dando esperança demais e, ao mesmo tempo, criando um monte de barreira, fica num limiar meio complexo. E aí você pega 2 pontos. Você fala, pô, então não é pra dar esperança? Não. É um bagulho aqui no meio. Tipo assim, ó. É uma profissão como qualquer outra. Que é eu tava comentando disso com minha noiva, né? A gente vai casar. E aí a gente descobriu, pô, você já viu quanto custa pra você contratar uma pessoa pra ser celebrante? Eu não vou entrar em valores. Você vai abrir o Google e você vai pesquisar. E você vai se frustrar. Meu irmão, eu vou ser muito honesto. Eu não imaginava que dá pra ganhar essa grana como celebrante. Eu falei, caraca, sei lá, eu achava que era metade, menos. Eu não sei. Eu tinha um valor na minha cabeça que não fazia nem sentido. Aí eu falei, pô, mas faz sentido, né? A pessoa tá levando a festa. Ela é a pessoa que vai estar na filmagem lá, quando tá você olhando a pessoa ali, no seu momento ali, que vai estar a gravação. E a gravação também tem que ser importante. Exatamente. Aí quando você começa a ver o peso da pessoa que é celebrante, o peso da pessoa que tá gravando, tem que ter um cartão de memória bom. Exatamente. Porque se tiver um cartão zoado, pode perder a filmagem. Então tem... Você vai criar um músico meia boca? Você vai querer o músico desafinado no seu casamento? Você quer um músico desafinado também. Então, às vezes a gente não é exposto a saber que existe várias coisas. Mas, pô, ser músico dá trabalho. Hoje em dia, e isso é uma meio merda até, né? Várias outras profissões, você precisa ser influencer pra conseguir essa profissão. Na verdade, a grande maioria hoje em dia, pra você conseguir ter uma relevância de mercado, você precisa ser hard skill, você precisa saber da sua área e você precisa também ter uma inteligência social, que é você poder se vender na internet. Tem um Instagram, tem alguma coisa, e isso é foda. A área de tecnologia é uma das poucas áreas que você não precisa. Sim, exatamente. Pô, mas você é influencer. Você pode ser low profile. Eu lhe asseguro que eu arrumei meu trabalho atual só porque eu tava fazendo o que eu tava fazendo e não porque eu tinha canal. Porque eu nem tinha canal. Eu vim fazer o canal depois que eu entrei na empresa. Exatamente. Então, e os anteriores também, né? Então, assim, acho que assim, pra quem tá começando agora, é você saber que, ó, o salário do júnior vai variar. O banco tem banco ganhando 7 bilhões de lucro líquido por ano. É muito mais fácil o banco pagar melhor 8 pau, 9 pau, sei lá quantos mil reais pra uma pessoa que tá começando, do que uma empresa de, às vezes, educação que tá começando agora. Agora vai de você. Você quer crescer carreira nessa empresa que paga menos ou você quer ir pra empresa que paga mais? Exatamente. Ou você quer ir pra fora ganhar em dólar? Então, acho que... E tudo bem ter essas fases, né? Mas o que você vai esperar? Você vai esperar a oportunidade perfeita do banco ou você vai aceitar talvez a primeira oportunidade e ir crescendo para daqui a pouco você entrar no banco ou ir para fora? Exato. No meu caso, por exemplo, a troca da IBM para agência foi só porque a agência ia me contratar como dev. Mas, racionalmente falando, faria sentido eu ir para IBM. Mas é que tá, eu tinha 2 opções para escolher. Exato. Mas a agência, em contrapartida, talvez na IBM você não teria crescido tão rápido de carreira, porque você ia ter um trabalho muito mais burocrático, aquilo que a gente falou. Para você pedir um serviço... Eu passei isso, tá? Olha esse case. Eu trabalhei num banco global, que eu não vou falar o nome. Eu trabalhei num banco que eu fiquei 6 meses esperando um ambiente de homologação. 6 meses. Desenvolveu o projeto, a gente foi desenvolvendo ao longo do desenvolvimento. Era eu e mais um time. Aí eu pedi o ambiente logo no comecinho para já começar a fazer, né, os testes. Foram 6 meses para conseguir ter um ambiente de homologação. E tá tudo bem, por quê? Foi o que eu falei. Aí você pega, tem squad, aí tem que pedir não sei o que lá, aí tem que ir pro CIO, não sei o que. Tá tudo bem. Mas é também um trade-off. A agência, você fez 18 projetos em... 2 anos. Em 2 anos. Quanto você teria feito no IBM? 2? 2. Talvez 1. Entendeu? E é muito isso, assim, né? Tipo, e acho que passando até uma visão honesta aqui pra você, pega a primeira oportunidade que aparecer. Exato. Pô, mas estão me pagando mal. Pô, tipo assim,
abrir negócio também é complexo e tem suas tretas e tal, e você não tem experiência. Se você tem experiência, aí acho que é mais fácil você escolher. Sim, Se você você quer escolhe. se sujeitar a isso... Não, a gente sabe que a ou às vezes barreira não, né? do dev hoje, a galera fala muito e reclama da dificuldade, não é do pleno e do sênior, né? Pleno e sênior tem vaga roda. É o júnior. É o júnior. O júnior fala assim, não consigo o primeiro emprego. A partir do momento que você consegue o primeiro emprego, já é. Aí eu abro o Twitter e vejo lá a pessoa, não, porque me apareceu uma proposta de 3 mil reais, mas eu acho que eu poderia conseguir ganhar mais. Tá escolhendo muito. Você não tá pagando conta, cara, pelo amor de Deus. Só Eu pode. Fico, pô, é fácil. Quando você mora com a mãe, com o pai e tá com as contas tudo pago, é fácil. Mas é isso. E aí, se a pessoa pegar, outra coisa que eu vejo dessas pequenas empresas, se você pegar ali, poxa, tá me pagando 3 mil, provavelmente você vai ser a única pessoa, talvez vai ter mais duas pessoas na equipe de tecnologia ali desenvolvendo. Você vai aprender pra caramba. Vai ser puxado? Não tô dizendo que vai ser fácil, vai ser legal. Exato. Talvez exista empresas que vão te abusar, né, ali, vai pedir que você arrume rede, faça etc e tal, mas você aprende. Se você quer carreira, se o seu foco tá no mercado internacional, você precisa começar de algum lugar. E essa empresa que tem pouca gente, você vai ter menos cara crachá, vai todo mundo fazer tudo. Que nem, ó, eu fiz uma entrevista com o Victor, que ele ganhou o Emmy da Web. Tem um prêmio Tipo um específico, prêmio. tipo um Oscar da Web, assim, ele ganhou. E ele acho que ele é um dos maiores ganhadores do Awards. Que legal. Que é aquele prêmio lá e tal. E é brasileiro, pô, ele ganha acho que 14 vezes. E ele tava comentando, pô, lá atrás, pô, acho que coisa uns 10 anos atrás, quando ele começou, ele tava tentando arrumar trampa, ele não conseguia. Aí ele tentou vender o site dele, ninguém queria pagar, porque falava que ele tava cobrando pra fazer padaria, farmácia, uns bagulho assim, tava muito caro. Aí ele começou a estudar e se enfiar em aprender essa parte de Creative Coding. Aí ele começou a estudar, começou a manjar disso e tal. Aí ele fez um primeiro site, mandou pra Awards e conseguiu ganhar. Ele falou que nesse dia que ele conseguiu fazer isso, apareceu uma bica de oportunidade. Queriam levar ele pra Las Vegas, queriam fazer uma porrada de coisa e tal. Só que tá, olha que engraçado, ele não tava com inglês. Então, pô, às vezes ele conseguiu a parada, mas ele perdeu uns 2, 3 contratos porque ele não tava com inglês. Aí ele pegou toda a grana que ele tinha de final ali, investiu no curso de inglês, e aí ele foi pro Canadá fazer o intercâmbio, e aí do Canadá ele tentou fazer outro site pra ganhar, aí ele ganhou, aí estourou. já era. Porque aí ele tava com inglês, tava com a parada e tal. Mas às vezes é muito isso. Você que tá com 17 anos, pensa que se eu olhar ali na esquina, tem alguém mais capacitado. Então, foca em ter essa primeira oportunidade, vai ser como estágio, vai ser como júnior, começa. Aí você vai, em paralelo, tocando inglês, melhorando as linguagens, olhando o cenário. Por exemplo, eu dei a sorte, e eu falo que foi sorte, que foi de eu estar muito gostando do JavaScript, na ascensão do JavaScript no front-end, que me abriu muitas portas. Sim. Hoje em dia, talvez seja outra linguagem. Eu não sei dizer se é alguma outra coisa, como é que tá e tal. Mas, às vezes é isso. Pega uma para aprender. Eu optei pelo PHP no começo e fui pro JavaScript. Mas, às vezes, pega alguma outra ali que te interessa, só pra você conseguir farmar. Mas todo mundo sabe JavaScript. Que ótimo. Quer dizer que tem mais empresas contratando gente com JavaScript. Exatamente. Por mais que pareça que tem menos vaga. Às vezes, você só não tá olhando nos lugares certos. E se você for o melhor do processo, não importa se tem pouca vaga ou não. Faça o seu melhor, né? Eu vejo que, seja no processo, né? Tem N processos, né? Tem um processo que a galera realmente filtra quem não tem experiência. A gente não tá julgando isso, porque isso daí é uma coisa que a gente ainda tem que falar muito com as empresas. Exato. Eu acho que esse é um problema das empresas. As empresas ainda recrutam mal. Recruta com siglinha, que eu acho, pra mim, preciso de alguém que saiba Hibernate. Mano, você precisa de um programador, velho. Aí você paga um mês pra ele aprender e já era. Já era, entendeu? Você vai gastar um mês pra essa pessoa aprender como a sua empresa Pra funciona. rampar de qualquer forma. Você não vai ter um onboarding de qualquer forma se você fizer um onboarding decente. Então já dá o treinamento técnico que falta pra ele, tá tudo certo. Em um mês eu te garanto que ele vai estar subindo um ambiente e tá tudo certo. Então a primeira coisa é que contratam com siglinha e eu não tô julgando isso. Então, assim, as empresas que fazem isso são uma grande maioria e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você quebra essa barreira, que você consegue mostrar no seu currículo que você tem conhecimento, se você for pra uma avaliação técnica, pra uma prova técnica, arrebenta. Se você for o melhor, você vai passar no processo, ponto. Exato. E aí tem uma parte que é mais triste, que é, por ter muito mais gente tentando, às vezes você não vai chegar nessa etapa do processo. Mas continua mandando. Exato. Saca? Tipo, é isso. É você mandar todo dia. E aí, ó, junta as coisas aqui. Mas eu preciso dar uma estudada na empresa. Pô, faz um Trelozinho, cadastra todas as empresas que você mandou currículo, bota uma descriçãozinha dela, cria um botzinho que pega todos os cards que você preencheu e adiciona um comentário com alguma coisa que você pode falar em entrevista, ou gera uma cover letter com... mas aí você tá dando dica pra pessoa burlar.
É isso. É isso. É o jogo. Não, e para pra pensar. Às vezes você tem lá o LinkedIn com todas as pessoas de recrutamento que você já falou. Às vezes você pode criar um projeto pessoal que você manda mensagem. Que nem eu tava falando do CRM, você pode guardar todos esses leads de contato que você já fez. E aí imagina você de tempos em tempos dar um ping, conversar com a pessoa e saber se tem uma oportunidade de forma automática, entendeu? Exato. É você sair da onda ali, né? Ah, qual que é a minha onda? Vou estudar, vou fazer aqui um micro portfólio e vou me submeter a vagas. Se não tá dando certo, plano B, C, D, E. Teve uma... Quando eu tava na agência, tinha uma mulher lá, Ana, ela tava com 19 anos na época, e aí ela conseguiu arrumar o trabalho, por quê? Ela pegou todos os diretores de agência, viu quem eram os diretores que faziam parte de um grupo lá, onde eles iam estar no evento, e ela fez várias toalhinhas, assim, com o logo de cada uma das agências, e dando parabéns, que curtia muito o trabalho da pessoa e tal. E ela foi entregando em diferentes eventos. E aí calhou que acho que, 2 ou 3 agências chamaram ela pra trabalhar, porque acharam legal a iniciativa e tal. E às vezes é isso. Às vezes a pessoa nem tinha uma vaga. Mas apareceu uma pessoa fazendo um bagulho tão diferente que a pessoa fala, porra, vamos chamar essa pessoa aqui? O Fred tava contando isso pra gente, lembra? O Fred falando que quando ele entrou na Meteor nem existia a vaga dele, e aí de tanto que ele era apaixonado pela Meteor, abriu a vaga. Falou, não, vamos investir, vamos abrir uma vaga. Às vezes você cria uma oportunidade, de novo, a gente tá falando de cases aqui, você cria uma oportunidade que a pessoa fala, eu preciso. E toda empresa, ela é baseada em pessoas. Se você for um talento, né, que a empresa, ela vai te contratar. Sim. Sem sombra de dúvida. Esse exemplo que você falou da toalhinha, não sei se a galera já assistiu, deixa nos comentários aí se você já assistiu, não sei se você já assistiu. Tem um filme do Will Smith com o Rodrigo Santoro e a Margot Robbie, chama Focus. Não. Em português ele chama Golpe Duplo. É Certo. como se fosse um Ocean's Eleven, 11 Homens num Segredo. Certo. Esses filmes tipo... Acho que eu já vi, que é um assaltante, e aí tem um rol deles no começo. Isso, exatamente. Nesse tem uma parte que é uma cena, comenta aí se você já viu, que é do jogo de futebol. Eles vão pra uma casa de aposta, o cara é um apostador, e aí eles ficam induzindo a pessoa os números pra ele escolher. Cara, é uma cena que você fica assim, que ele fantástico. aposta tudo e aí ele perde. Aí ele vai lá e faz mais uma aposta, e aí a aposta é um negócio muito... Assim, a chance é 0,000001 e ele ganha por causa do que eles fazem ali. Assiste esse filme, é muito louco. E aí bate muito também, eu gosto bastante do trabalho do Startup da Real, né? Uhum. E aí tem um artigo dele, eu já procurei, assim, eu lembro que eu li dele, mas eu não achei mais a frase em qual artigo que era, mas era um que ele fala sobre questão de mérito e sorte, né? Que tem, enfim, tem a galera que vai nas escolinhas aí. Mas ele fala muito que assim, não adianta nada você ter todo o mérito do mundo e não ter sorte. E não adianta nada você ter a sorte de aparecer a oportunidade e você não tá preparado. Exatamente. Então você tem que estar sempre tentando caminhar com os dois juntos ali. A gente vai dar uma de coach aqui, mas a galera dos coach fala que a oportunidade tá no ar, né? Então, tipo assim, se você estiver pronto, os coach falam isso, então... Às vezes é isso. Às vezes tem gente que nunca vai ter oportunidade. Sim. E é uma merda. E não tem o que fazer. Mas, na medida do possível, fazer faculdade não é ruim, fazer curso de inglês não é ruim. Mas olha que legal, abre a sua quantidade de oportunidades. Se você estiver na sua casa, talvez você tenha menos oportunidades que estar na faculdade. Isso. Você vai se expondo a mais oportunidades, talvez. O que eu conheço de gente que... assim, eu conheço gente que é diretor, assim, que a pessoa se mantém matriculada em MBAs pra conhecer pessoas pra contratar pro time dela. É o networking 100%. E é uma parada que, assim, eu não sabia. Eu vim descobrir porque um amigo meu começou a fazer, aí descobriu que tinha um mano lá de saúde, querendo criar uma startup, ele falou, aquele mano ali também, aquele ali, a gente já fez uns Mas essa é mais ou menos a estratégia. Por exemplo, por que eu comecei a dar aula, né? A Devaria surgiu meio que nesse meio termo, né? Eu falei, bom, cara, eu acho que o mercado, a galera que tá codando, precisamos subir, precisamos dar um jeito de subir a galera. E aí eu falei, bom, deixa eu ir primeiro para as instituições, porque o que eu faço? Quando eu fui para graduação e para pós-graduação, eu pego a galera na fonte, eu vejo que aquela pessoa já tá boa, eu já começo a ajudar a recrutar. Então eu fui dar aula, obviamente, para passar conhecimento, mas com esse objetivo. O objetivo mesmo era, eu vou pegar os melhores para trazer aqui. E aí depois a gente viu que, não, beleza, mas para eu ajudar essa galera que quer entrar, eu preciso fazer uma parada mais escalável. Aí foi quando a Devaria surgiu. Mas eu comecei exatamente com esse foco, de tipo assim, cara, preciso de mais dev melhor para Vercel. E aí, como que eu faço? Eu tenho opção 1, palestra, outra opção 2, não. Deixa eu ir na fonte onde essa galera tá estudando, eu vou treinar eles e o resultado, os melhores vão ficar comigo. Boa. É a mesma coisa. E às vezes tem empresa que às vezes tem um formato parecido, às vezes o contrário. Às vezes a galera abre um processo pra tentar capacitar a galera e trazer. E é isso, são diferentes que é o formas. inverso, né? Abre lá um processo, vamos dar 30 vagas pra vocês ficarem aqui por 6 meses com a gente e os melhores vão ser contratados. Normal. E é muito de ver essas coisas. E outra coisa que eu reparei também, você comentou de ser software house. Uma coisa que às vezes quem tá assistindo não sabe é, muita software house cria uma solução de CRM, cria uma solução de integração de boleto, uma coisa assim,
E eles descobrem que se eles venderem isso como serviço, dá mais dinheiro do que, às vezes, ficar na instabilidade da software house. E aí, às vezes, se você procurar software house que virou uma empresa de produto, às vezes essas empresas estão contratando estagiário, porque sempre tem algum processinho que não está automatizado, que dá essa pessoa e uma e boa vai dica. tocando. Por sinal, a maioria dos clientes aqui da Devaria da parte B2B é tudo software house por causa disso, né? Porque sempre precisa de dev bom, né? Exatamente. Muito legal, hein? Bom, como estamos de horário aí? Vamos de horário. Aí, ó, deu nada. Fiz todas as perguntas aqui, não, mas eu ainda quero falar algumas coisas legais. Eu quero falar mais uns 2, 3... Vocês que não briguem comigo. Não, eu quero falar mais. O papo tá bom aqui, tá fluindo. Eu não fiz quase nenhuma pergunta da pauta, foi tudo natural. Nem olhei o roteiro, gente. Mas sabe o que é isso? É o efeito aqui, ó, porque eu já falei, eu ligo minha câmera, eu gravo. É isso, cara. O que tá na cabeça, não, hoje eu vou fazer Não, juntou dois que apertou o REC e vai embora, já era, já era. Ó, vamos lá, então, só pra gente falar um pouquinho de vida, o que você tá pensando? Você falou que você tem uns projetos que você tá terminando, mas e aí, o que a gente pode esperar? Canal, Dev Soltinho, o que a gente pode esperar de treinamento esse ano? O que você já bolou aí? Tem casamento? Boa, Quando que tem é casamento, em setembro. Então, qual que é o plano aí desse ano? Então, boa, acho que o plano atual tá, continuar no meu trampo firme, fazer umas paradas que eu curto muito, que é o que me traz essa experiência pra estar compartilhando, dando palestra e tal. Sim, com certeza. Eu vou tentar dar uma segurada de palestra agora nesse começo do ano, porque eu tô numa meta mais de saúde, de voltar mais firme pra academia. Eu perdi, quase 11 quilos ano passado pra cá. Eu quero chegar no shape pra valer mesmo. Daí, bom, mantendo isso, eu tô com o Qualidade Dev, que se você, inclusive, digitar agora aí crude.qualidade.dev, você vai cair no site do Crude com qualidade. Porque eu tenho certeza que o seu próximo projeto vai ser um Crude. Então, você não faz com qualidade. Você vai ter um Crude, com certeza. E eu te garanto que provavelmente vai ser mais de um. Vai ser um de usuário mais um. E olha que massa. E aí eu vou resolver o seu problema base, que é, mas como é que eu faço o Crude? Assiste lá. Você vai curtir. Todas essas ideias que eu dei aqui, ó, você vai conseguir aplicar na prática, sem ter que ficar brisando no adapter. Você só vai conseguir fazer só. Boa, então a gente tem aí o Crude com qualidade, você tem toda essa parte de lifestyle, tem um casamento. Então esse ano a gente vai focar ali, o canal tem planejamento de Isso, no canal vídeos, eu quero tentar voltar com algumas séries. Então eu quero terminar alguns vídeos que eu falei, manda aqui nos comentários se fizer. Alguns vídeos eu acabei não fazendo, eu quero fazer uma coletânea de fechar essas coisas que ficarem abertas assim. E abrir algumas outras séries novas que eu tô tentando ver, de alguns temas mais hardcore, ou mais nessa pegada de mini produtinhos, assim, e tal. Quero ver como é que vai rodar. Muito legal. E acho que tá um pouco nisso, assim. Tem um próximo treinamento também, mas eu vou manter os spoilers, porque... Enfim, vou manter os spoilers. É isso aí. Assim. Tem a newsletter. Se você se inscrever na newsletter, você vai saber o que é spoiler. E você pode ganhar a camiseta do Faça Sites. Ou a gente pode também, depois, além de tudo isso, a gente pode marcar quando você for lançar, você pode vir aqui e a gente pode falar disso. Olha, eu já gostei mais da ideia. Vamos manter isso aí. Não é não? Que é isso. Boa, legal. Pra gente fechar, então, só para dar 2 dicas finais, eu acho que a gente tem um público bem legal, tanto de iniciantes quanto, né, eu acho que a gente falou muito técnico hoje, a gente foi um nível mais alto ali. Então, dica para os iniciantes, você tem um vídeo que eu achei muito legal falando sobre a base, que a galera tá esquecendo de aprender a base, de aprender lógica. Dá um conselho pra galera que tá começando aqui, que quer virar dev ainda esse ano. E um conselho para essa galera, acho que a gente falou bastante disso, mas para fechar, quem já tá buscando ali um pleno, sendo uma senioridade, para quem tá querendo fazer um CRUD de qualidade, para quem tá querendo ali subir a régua na forma de codar, sabe? Olha, eu acho que todo mundo que você vê que tem mais de 15 anos de mercado, mais de 10 anos, ou até 8 anos às vezes aqui, já teve que cadastrar um próprio e-mail, já teve que subir o próprio site, já teve que fazer algum desses processos que hoje em dia são automatizados do zero. Então tenta ser curioso nesse nível, assim. Sim. Tenta botar o seu projeto, comprar um domínio, passar o cartão de crédito, configurar um e-mail corporativo de empresa. São coisinhas que parecem besta, mas que te dá uma bagagem muito maior do que a galera que às vezes só viu 1, 2 vídeos assim, e aí a pessoa, putz, não, agora eu sou o dev. E é isso, saca? Tipo, ser dev é você ser uma pessoa que resolve problemas. Trabalhando com tecnologia, você sempre vai ter mais ou menos coisa para resolver ali. E você mostrar, né, um pouquinho dessas coisas, né? A pessoa fala muito de experiência, né? A experiência, às vezes, você subir um site seu, né? Às vezes você sobe essa solução. Subir um app. Quantas pessoas eu conheço que são dev mobile e nunca subiram um app pra loja? Não sabe criar conta, não sabe que tem que pagar pra ser app. Não sabe que tem que ter a chavinha lá, que se você perder, você não pode mais subir. Acho que hoje em dia o Google mudou isso. Sim. Mas a Apple é um parto. Ó, você criar automação de subir um app pra loja é uma desgraça, é um trabalho... Mas isso vai te dar um... Imagina você chegar na entrevista e falar, eu tô procurando a vaga de júnior e você falar que você já sabe isso. Você vai saltar na frente dos outros, então... Exato. Não tem... Você, hoje em dia, com o ChatGPT, você pode pegar o diff do último commit,
passar o chat GPT, aí você vê o quanto que você quer passar, né? Tem a parte aí interna, pode ser o Llama. E aí você gera a mensagem do release. Exatamente. Ou você pluga no seu giro e pega a mensagem. Olha, tem muita coisa que dá pra você fazer. Principalmente quando for só commits assim, ao longo, né? Não o código inteiro, já faz todo sentido. Exatamente. Boa, mano. Deixa suas redes, embora né? Tá fácil de achar. Boa. Ó, no Twitter é o Mário Souto e no LinkedIn. E todo o resto vai ser Dev Soutinho. Muito bom. Mano, obrigado. Eu amei. Agradeço. Aqui Valeu a gente, demais. como vocês sabem, agora a gente vai pro Coda. Então a gente vai bolar aqui uma parada bem legal. Acho que eu vou deixar ele codar hoje. Eu vou trazer o código que mais mudou minha vida aprender ele. Aí, e vocês ó. vão entender o porquê também. Então, cara, olha isso daí. Já entregamos, jogamos lá em cima. Se você ainda não é inscrito no canal, segue a gente aqui. Vai aparecer todas as redes, tanto do Rafa quanto do Mário. Nosso aqui, vamos pra cima. Comenta código. Código. C-O-D-E-G-O. Isso aí, vamos Só pra ver gente saber que você veio até agora. Você chegou até agora, beleza? A gente vai agora só ajustar aqui a sala, a gente já volta pro Coda. Vejo vocês daqui a pouquinho e valeu! Fala galera, voltando agora a gente vai começar o nosso Coda, pensando numa estrutura bem legal aqui, o Soutinho soltou uma parada muito maneira e eu acho que vocês vão curtir. Antes da gente botar a mão na massa, vamos explicar o cenário, o que você acha? Bora. É o seguinte, eu tenho certeza que todo mundo ouve dizer que se você precisa atualizar múltiplos pedaços da página, você precisa de um framework JavaScript, né? Precisa de um React, de um Vue. Mas e antes disso? Como é que funcionava antes, nos primórdios? Como é que você fazia para fazer as coisas atualizarem em lugares distintos sem um framework? Existe um padrão de projeto para isso. Existe até uma arquitetura em cima disso. Exato. E o legal é que essa arquitetura, ela é o que define você poder fazer um clique num botão no browser e abrir uma coisa, e é o que ajuda as empresas gigantescas a ter Kafka, a ter estrutura de eventos Exatamente. E outras paradas aí, né? Só existe mensageria graças a essa estrutura de arquitetura, né? Exatamente. E que você vai aprender nos próximos instantes aqui, quando a gente for estruturando aqui as coisas. Marqueteiro, hein? Pô, tá no sangue, né? Da hora. Mas, ó, acho que a meta que eu quero que você tenha aqui na cabeça é, se você já usou algum aplicativo, alguma página, que você vê múltiplas coisas atualizando na tela, o princípio dele é esse aqui e se estende. Vamos dar um exemplo prático? Se você já usou Redux, você já sabe mais ou menos a história aí. Então, assim, por trás... Não estamos falando que o Redux funciona exatamente do jeito que a gente faz o código, mas a ideia aqui é passar para vocês mais ou menos o modelo de como surgiu a arquitetura para depois você... Inclusive, se você precisar algum dia fazer do zero, né? Quer um nominho bonito? Fala. É você falar que é o que tem por debaixo dos panos. Aí, ó, é o bytecode. Bytecode. Então, só antes da gente, né, entrar no código... O que é isso, tá, Rafa? O que vocês estão falando aí, você e o Soutinho aqui? Nada mais é que existe uma arquitetura que a gente chama de Publisher Subscriber, que você pode ter várias referências. Eu gosto de fazer a analogia, né? Eu acho que uma analogia bem legal é você entrar lá na newsletter lá do CRUD. Do CRUD com qualidade. CRUD com qualidade e se inscrever. O que é uma newsletter? Você vai lá, informa seu e-mailzinho, certo? E toda vez que que o Mário sobe um e-mail novo, cai para todo mundo. Mágica? Existe mágica na programação? Mas ela é próxima da magia, mas não quase. existe. Não existe. Já dizia a tiazinha, não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente. Então, dito isso, como que funciona mais ou menos essa newsletter, entre outros, né? Tem um conceito de Publisher Subscriber, que é o quê? O que é o subscriber? É a pessoa que quer saber de algum assunto, de algum canal. Você vai lá e se inscreve. Né? Você já ouviu falar se inscreve no canal? Já Exatamente. Deixa seu like aí. Inclusive, ó, você tá... Pra você poder receber o quê? Notificação, pra você ter Exatamente. Exatamente saber as novidades. Então, olha aqui, a gente tá falando aqui no conceito do YouTube, mas é exatamente o mesmo. Você vai lá e se inscreve num canal. A hora que você se inscreve, você fica marcado falando, opa, o Rafa e o Soutinho estão inscritos no canal aqui da Devaria e do Coda Mais Fala. Então, o que a gente vai fazer agora? Toda vez que a gente mandar uma mensagem, o Soutinho e o Rafa ficam sabendo dessa informação. Então, o subscriber é quem se inscreve e o publisher é quem envia a informação para disparar para todo mundo. Tão simples quanto isso. Acho que mais prefácil que isso, impossível, Eu acho né? que tá perfeito. Então, vamos usar uma coisa nova, em vez de a gente usar aqui o nosso VS Code padrão, a gente vai usar uma plataforma aqui que o Soutinho sugeriu, que chama CodePen. Exato. Quer dar uma explicada aí pra gente? A minha meta é, se você estiver assistindo esse vídeo agora e você estiver no seu celular, você tem que ser capaz de fazer esse desafio. Muito legal. Você tem que... Vamos fazer assim, ó. A gente vai passar a assinatura de como a gente quer que funcione e aí vai ser meio Dora Aventureira. Isso aí, deixa Você consegue implementar o código, aí a gente para assim. Fica 3 segundos. Exato. Você clica no botão. Da hora. Mas essa é a meta, é você conseguir fazer de onde você estiver. E o CodePen, na comunidade front-end, tem uma galera que faz umas paradas assustadoras. Por exemplo, eu já fiz um Game Boy com uma tag HTML.
Que muito louco. Você vai lá, bota a tag, puxando tudo, porque ele tem compatibilidade entre projetos? Como que funciona? No caso, foi bem mais tosco, assim. Tipo, literalmente, eu fiz, acho que foi, não, foi 2 tags. Eu com essas 2 tags, eu vou fazendo um quadrado, usando after e before. Entendi. Aí você e vai usando montando, várias você vai coisas montando. da tag e construindo um Que Game muito Boy, louco. assim. Então tem vários... E aí você tem projetos? Você consegue buscar projetos aqui pra saber? Ou é só Consegue. pelo portfólio das Tem pessoas? tem a busca ali e tal. Tem os projetos do dia também. Que legal aqui. É aqui que sai quando a galera... fizeram a Mona Lisa com CSS. Provavelmente foi no CodePen. Que da hora. Pô, que legal. Então, assim, uma ferramenta nova pra gente codar aqui. Vamos ver como é que funciona, tá? Então eu vou fazer um Eu uso cadastro. muito, até enquanto você faz o cadastro aí, né? Por exemplo, às vezes no time... Teve um caso recente que eu tava trabalhando que a pessoa queria fazer uma máscara de dinheiro. E aí eu não tava com tempo de parear, porque eu tinha reunião, um monte de coisa. Mas eu consegui parar meu almoço ali, peguei um finalzinho, fiz um exemplinho rápido e passei o link pra pessoa. Aí a pessoa botou o link disso aqui na tarefa e quando ela foi codar, aquela era a base que ela foi seguir. Muito assim. legal. Melhor do que pegar um link do Stack Overflow, por exemplo. Você já pega com a referência certinha. Exatamente. Pô, da hora. Então vamos lá. Primeira coisa, mudar aquela view, né? Então vem aqui nas views. Eu acho que na primeira versão ele não deixa, né? Tem que dar um F5zinho aqui, né? Isso, tem que dar F5zinho ou... Tem que dar um rename primeiro, né? tem que dar um rename no arquivo ali. Então, já... o onboard nele é tão bom que ele até te evita tirar dele. Exatamente. Ele quer que você assista. Ele quer que você assista. De novo, a gente fala... É um onboarding possessivo. Exatamente. Aí ele fala assim, cara, você quer aprender aqui, você precisa fazer o que eu tô te falando. Exato. É isso. Então, ó, já coloquei aqui, Aí certo? dá um Ctrl S agora. Ctrl S, ele já salva na... Ah, isso. legal. Aí ele vai criar um ID na URL aí. Se você tiver no celular, isso nem existe. É só o nome que tá ali embaixo. É só o nome que tá aqui, né? Boa. Isso. E aí aqui agora a gente já consegue mudar a versão, a forma de view, né? A gente vai jogar aqui pra esquerda, certo? Exatamente. Aí você aumenta um pouquinho ali pra gente conseguir caber os nossos códigos. Os códigos, e a gente vai agora arrancar tudo isso aqui, porque a gente não precisa de nada disso aqui. Isso. E daí você subir o JavaScript ali. Boa. Então vamos lá. O que a gente tem agora? Então, como a gente vai falar pura e simplesmente aqui com... Ele sobe, né? Ele dá um colapso aqui em algum lugar. Você tem que clicar clica no JS e arrasta ele pra cima. Ah, tá. Você empurra os outros. Isso, exatamente. Tá. Então, ó, como a gente vai fazer só JS, né? Em tese, a gente não precisa nem do HTML nem do CSS, mas ele já está incorporado. Então, por exemplo, você consegue fazer no HTML e automaticamente já ir fazendo o CSS e o JavaScript aqui, ele já vai refletindo na tela. Isso, exatamente. Para quem tá praticando e tal, acho que é muito mágico você ter esse live reload sem setup. E sem você ter que ficar com o servidor rodando lá, né? Porque nem no Node lá que você tem que ficar com o NodeMon rodando, alguma coisa do tipo, Exatamente, né? exatamente. É bem mais diretão. Boa. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a ideia é passar o conceito da arquitetura. Então vamos começar pelo final. O que a gente espera? A gente espera ter aqui um objeto, certo? Então, Isso. que chama PubSub. Vamos chamar de PubSub. Ficou normalizado. Nome genético, né? Que se você não pegou ainda, é a abreviação de Publish e Subscribe. Isso aí. Então vamos criar esse objeto e a gente espera que esse objeto ele tenha duas coisas. Primeiro, uma instância única, né? Isso é o conceito básico da arquitetura. Eu preciso ter um back-end, uma instância única, um singleton, para que todo mundo, todas as camadas, todos os componentes, caso você esteja trabalhando com React, se conectem nesse, né? Tem essa instância para poder se comunicar entre si. Para quem está no React, pensa que lá no seu provider da aplicação, você vai instanciar o PubSub e vai fornecer ele para o contexto. Exato. Então, todo mundo no contexto vai estar usando esse PubSub aí. Boa. Então, dito que a gente tem um objeto que a gente ainda não criou, tá? Óbvio que esse código não vai compilar, mas vamos supor que dentro desse objeto, aqui, ó, vou pegar o meu PubSub aqui, eu quero fazer duas coisas. A primeira, lembra que eu falei da newsletter? O que eu quero fazer na newsletter? Eu quero me subscrever, certo? Então, o que eu quero? Eu quero falar assim, quero ficar de olho na newsletter do Soltinho. Perfeito. Certo? Então, como é que você faz isso? Você coloca o nome de um canal aqui. Então, vamos colocar aqui um canal que a gente chamou aqui de New Message, por exemplo. Certo? Perfeito. E aí, como todo callback, o que a gente precisa fazer, né? O que é um callback, Rafa e Soltinho aí, né? Quando você está trabalhando com JavaScript, você tem várias ações que você quer, ao executar, você receber uma thread de volta para você poder fazer alguma coisa, né? Exato. A gente chamava isso de callback. Então é uma função anônima, normalmente. Você cria uma função anônima ou não, vai depender de como está seu código. E aí você cria uma função que quando você receber uma mensagem, vai disparar aquela função. A gente usa muito mais callback do que parece no dia a dia. Tanto tem 2 vídeos no meu canal que eu falo que é o guia definitivo do callback da promise. Porque sempre que você está usando uma promise que você tem um then, você passa um callback quando esse then é chamado. Exato.
E aí, obviamente, isso é a forma mais natural de você trabalhar com JavaScript. Então, se você tá com alguma dificuldade da sintaxe, manda pra gente que a gente responde depois. Mas em tese eu tô me inscrevendo num canal e toda vez que a função lá do canal fazer alguma coisa, vai disparar essa função nossa aqui por algum motivo, tá? Em termos mais gerais, a gente tá sintonizando num canal de rádio e tá recebendo dado ali. Então, eu tô me inscrevendo no canal X e sempre que o canal X mandar alguma coisa, a gente já tá recebendo aqui o dado. É uma boa analogia, né? Pensa o seu rádiozinho sincronizou lá, né, na rádio XPTO. Cada sinal que ele te manda que chega pra você, o seu rádio tem que transformar esse sinal e fazer alguma coisa, né? Exato. É exatamente isso aqui. Então pense isso aqui como sinal de rádio, né? O data ali é o nosso sinal de rádio. O que a gente vai fazer com esse sinal de rádio? Jogar no log, né? Só pra gente ver o que a gente vai fazer aqui, né? Até porque o tempo é curto e a gente tem que te entregar valor. Aqui, ó, você tem que estar assistindo aqui, comendo valor nesse vídeo. Se você estiver fazendo um lanchinho, então tá tudo certo. Mas presta atenção aqui, depois coda no CodePen, tá tudo certo. Se você estiver comendo um lanchinho, deixa a receita do seu lanchinho aqui nos comentários. Boa. Então, ó, fizemos a primeira parte. A primeira parte, não existe PubSub se não existe canal e se você não não tá escutando o seu componente, o seu site não vai funcionar com nada. E a segunda parte do nosso exercício seria o quê? Tá bom, Rafa e Soutinho. O que a gente faz agora para enviar uma mensagem, né? A gente manda um publish. Então a gente vai vir aqui e publicar alguma coisa. A gente pode publicar que saiu dentro do canal nova mensagem. Então a gente está falando que tem que ser o canal, né? A gente está se linkando a um canal. Aqui a gente podia passar qualquer coisa. Podia ser um false, um true, um string. Vamos passar um objeto, porque no objeto você consegue passar mais contexto, né? Então eu vou colocar aqui Vou seguir a sua linha aqui, W Brasil, porque você tá musical e eu vou estar musical também. Exato. Boa. Tim Maia. Então pronto. Vamos supor que a gente queira depois lá na frente fazer uma outra mensagem. Agora vou fazer uma mensagem aqui de boa noite. Pronto. Então são duas mensagens. Entendam isso aqui como é um exercício. A gente está fazendo isso para simular um sistema. Imagina que isso aqui é uma parte, um componente do sistema. Isso aqui é outra parte. E talvez tenha uma outra parte que fica escutando isso aqui. Acho que um caso mais prático que você pode dar vamos pegar uma interface que ela tem um chat, uma interface de back-office, que é muito comum, né? Então, quando você vai ter alguma parte do seu código lá que faz chamadas para o back-end perguntando se tem novos pedidos. Exato. Quando chega um novo pedido, você vai ter nos componentes, você vai publicar que chegou um novo pedido, então fez ali o publish. Em diferentes partes do seu código, você vai ter subscribes. Isso. E aí, sempre que você receber um novo data, você vai ter que atualizar a bolinha que tem um novo pedido, vai ter que abrir alguma coisa na tela. Um modalzinho, e você avisando. pode ir trigando baseado nos subscribes. Então, olha a potência que a gente tem de fazer isso aqui em qualquer sistema que vocês estejam trabalhando, né? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer é o objeto em si, né? Que a gente começou aqui. Então, ó, ele tem que ter o mesmo nome aqui, né? Então, vou seguir o nome aqui. Uma function PubSub. Certo? E aí, como a gente não está trabalhando com classe, porque aqui não é, né? A gente não está usando Node nem nada, isso aqui é uma função, a gente tem que retornar aqui os nossos contratos. Então, a gente vai ter as duas funções que a gente precisa. Mas, para a gente começar, antes mesmo de retornar os contratos, que tipo de dado que a gente precisa guardar? Em tese, o principal objeto que a gente precisa guardar aqui são os canais, né? Porque, afinal de contas, é onde vai trocar, né? A pessoa vai se inscrever no canal e vai publicar no canal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é guardar uma variável, uma constante, tá? Eu falo muito, se você não assistiu ainda às aulas da Devaria, eu falo muito sobre o uso de var, let, const, né? Eu tenho padrão de programação, eu já vi que o Soutinho também entende. Eu sempre crio variável como const. Quando eu preciso, eu mudo para let. Essa é a boa prática do JavaScript, concorda, Kate? Aí, ó, temos aqui outra DS Expert aqui. A nossa JavaScript. A nossa JavaScript aqui. Então, ó, sempre quando você for criar uma variável, cria com const e só quando você precisa reatribuir um valor, você muda para let, tá? Isso vai deixar seu código mais seguro. Isso, quase, var não usa, porque senão a gente corta a mão. E aí, quase sempre, você vai estar usando o const. Se você sentiu que precisa do let, reveja seus conceitos. Talvez você não precise. Talvez você não precise, exatamente. Principalmente quando você usa frameworks e coisas mais atuais, ó, vocês vão ver que aqui no nosso código, muito provavelmente, só vai ter const. Exatamente. Let é só para incrementar. É. Só para incremento. Então vamos lá, galerinha. Agora tem que implementar nossa API. Então a gente tem que ter pelo menos duas funções, que é o subscribe e o publish. Que são esses dois caras aqui. Então se a gente quiser deixar eles aqui no jeito, né? A gente vem aqui, cria a primeira aqui, primeiro objetinho. Lembrando que aí tem até uma parada engraçada de nomenclatura, que a gente está dentro do objeto, certo? Sim. Então aqui a gente está criando um método do objeto.
mas se for solta, essa é a função. E o JavaScript permite você criar um método do objeto sem precisar da palavra function, né? Isso aí. Você tá só criando junto aí. Em tese, ele já entende aqui, ele já absorve isso aqui, falando, não preciso da palavra function aqui na frente, e tá tudo bem, né? Exato. É que nem quando no JSON, se você passar a chave e valor o mesmo nome, o objeto, ele já entende ali certinho, né? Exato. Boa, então vamos lá. Então a gente já criou agora o contrato, né? A famosa API, né? A gente já tem as interfaces, mas elas não estão fazendo nada. Vamos botar a lógica aqui, né? Primeira lógica, eu acho que é a de escrita, de sobrescrever, né? A gente precisa mostrar o que acontece quando sobrescreve, certo? Eu gostaria de fazer diferente. Então, quer eu fazer acho que fica mais fácil a gente fizer o publicar. Então, porque, bora. ó, o que é publicar? Publicar Em cima daquele canal, da lista de canal que já está criado, você pega e adiciona, né? Percorre ali todo mundo que está como listener e manda um callback para ele. Exato. Então vamos descrever isso aqui, ó. Isso aí que vai ficar. Sério, vai ser o código mais legível que você vai ver hoje. de hoje, com certeza. Então, ó, vamos lá. O publish, o que ele precisa? Ele precisa de uma variável que é o channel, certo? Então eu tenho o canal e eu preciso também do dado que eu vou postar. Que nem a gente está usando aqui embaixo. Olha a assinatura aqui embaixo, né? O canal e o objeto. Beleza. Então eu tenho o meu array aqui, né? Objeto ou array, tanto faz, vai dar no mesmo que a gente está usando como objeto, certo? Para pegar pela chave. Para pegar pela chave, para a gente poder pegar aqui, certo? Então eu vou pegar, de todos os canais, eu vou pegar este canal, certo? Porque eu quero este. E aí eu vou percorrer. Você vê que o code review é instantâneo aqui. Eu quero pair programming aqui mesmo. Exatamente. É isso aí. Aqui, de novo, se você não quiser colocar function, se você quiser usar lambda, vai funcionar de qualquer forma, tá? Então, se você quiser colocar function, não é opcional. Nesse caso aqui, a gente vai colocar, então, que a gente tem um listener, certo? O que é o listener? É cada um dos objetos que a gente postou ali no subscribe. Lembra que no subscribe a gente tá fazendo assim, ó? Este carinha, este callback, ele vai ter um callback para cada canal, certo? Então, o listener aqui seria justamente essa função de callback aqui, esse listener aqui, certo? Isso. É como se a gente estivesse literalmente guardando um array de funções. Exatamente, um array de callback. Sempre que você subscribe, você está guardando esse callback. Que é a mesma lógica do Advent Listener do browser. Você disse que você quer ouvir os eventos de clique e executar essa função. No caso, a gente quer ouvir os eventos de new message e executar essa função. É uma boa analogia, né? O Event Listener do navegador é exatamente isso aqui que ele faz por trás, né? Ele vai guardando toda vez que você dá um on lá no jQuery ou alguma coisa do tipo, ele está fazendo exatamente isso. Então, olha aqui, ó. Olha o nosso publish como ele fica. Dado uma lista de canais, né? Eu tenho N canais, eu escolho o canal com o mesmo nome, percorro cada listener que eu tô dando nele, e aqui a gente vai fazer, vocês vão perceber que a gente vai ter uma lista mesmo, isso vai ficar legal ali, né? E eu, para cada listener, ou seja, para cada callback que eu armazenei, eu vou lá e executo ele. Se eu tiver 57 callbacks, eu vou executar esse listener aqui, esse for each, 57 vezes. Tão simples quanto isso. Lembrando que tudo que tá aqui é síncrono. Então vai ser sequencial de acordo com a ordem de subscribers que a gente recebeu. Isso aqui é importante dizer. É importante. Porque a gente vê muita coisa assíncrona, assim que await. Não, isso aqui tudo é sequencial. A ordem que você deu subscribe é a ordem que vai executar. A gente nem tá trabalhando com assíncrono aqui pra não travar o Nintendo de vocês, porque vai entrar muito mais coisa. Imagina a gente pegar ali e soltar um monte de multithread e ficar puxando, não é a ideia. Por exemplo, o próprio Redux é sempre síncrono, né? Sim, todas as scripts do Redux é síncrono, a menos que você use o tank middleware. Ou algum middleware. Isso, você tem que usar o Redux middleware lá, o tank, ou tem o outro lá, que é o Redux Async e o Saga, todos eles. Mas o que ele faz no final das contas? É legal a gente entrar nisso, né? Ele continua sendo síncrono, ele só coloca uma camada no meio que trata a sincronicidade e só quando ela resolve volta pro store. Exato. Perfeito. Então vamos lá. Então agora só pra gente fechar, a gente já fez a função que publica. Agora a gente vai fazer a função que é a mais chatinha, que é a que você se inscreve. Isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente vai guardar uma variável que estoura se o canal tá ativo. Então vamos lá, eu vou receber aqui, obviamente, o channel. E também vou receber o listener, que é o que a gente quer armazenar. Lembra que a gente já fez o publisher ali, né? Pra gente pegar. É aí que a gente quer pegar. Então a gente vai pegar aqui, muito parecido com a sintaxe que tá ali embaixo. Vou pegar do channels. Eu vou channel. No channel aqui. Vou pegar esse canal e ver se ele já existe. Porque pode ser que ele exista ou não. Essa é a primeira regra. Se não existe, cria. Senão a gente adiciona no array, né? A gente poderia fazer um if só, if active channel, mas eu gosto de criar uma outra variável, que seria um hash channel. Eu gosto sempre de ter o booleano, claro, né? Que seria ali, seria hash channel mesmo. E a gente pega o boolean disso. Eu gosto de botar o boolean porque me ajuda a evitar que venha um objeto ou alguma coisa. Não, eu quero realmente o booleano disso. Uma boa prática aqui, gente. Isso é muito válido.
E ter o res, eu prefiro sempre que alguma variável minha é booleana, eu uso res ou is. O is, né? Eu evito ter should, eu evito ter alguma coisa assim, e você fala, pô, mas por quê? Mas na semântica faz sentido, porque você joga no fator presente ali, você não tá no imperativo, né? Exato. E tem o lance também que na linguagem JavaScript, toda API é baseada em res e is. Boa. Então o seu código fica mais próximo da API da linguagem e mais fácil de você conseguir ler, ficar... Se você acha que você não é que semântica não é importante pro seu código, você tá no vídeo errado. Boa. Então olha aqui, essa pergunta, né, essa é uma coisa bem legal. Sempre quando a gente quer fazer um if, quando a gente quer usar uma variável, a gente tem que criar a variável numa semântica que ela seja suficiente para responder a pergunta. Tem canal, has channel. Isso. Né? Existe canal. Pronto. A gente não precisa mais fazer if igual if channel igual a true, né? Exato. Para que o meu boolean tá escrito errado. Agora eu gosto muito de closure, por exemplo, porque no closure o interrogação não faz parte da estrutura de sintaxe da linguagem, né? Aí você pode usar ele como um atributo para fazer a pergunta na variável no Exato. boolean. Então você consegue fazer, por exemplo, has channel interrogação. Então é 100% de certeza que sempre que tiver um booleano em closure, ele tem uma interrogação. Você tem bastante contato com closure no Nubank ou não necessariamente? Hoje em dia eu tenho full time, assim. Então, sei lá, sempre que você vai interagir com alguma coisa e tal, você acaba mexendo bastante. Mas pra você que tá curioso, procura no Google e tal. Assim, a gente tem duas vertentes de linguagem no mundo, né? Você tem as baseadas em C e as baseadas em Lisp. O Clojure é baseado em Lisp. Isso. É legal você dar uma olhada porque tudo que a gente dá como boa prática em JavaScript pra contornar as partes mais... sei lá, o var da linguagem, outras paradinhas assim, são baseadas em coisas funcionais, que vêm das linguagens baseadas de Lisp. Exatamente. A gente fez o episódio com o Neto, foi bem legal. Ele falou muito lá de como que eles fizeram a parte do app funcionar com Closure, foi bem legal. Bem legal. Só as magias. Só as magias. Então, olha aqui. Se o canal já existir, a gente só vai adicionar um listener naquele canal. A gente vai ter uma lista, a partir do princípio que se ela não existir, a gente vai criar uma lista, um array. Isso. E se já existir, a gente só adiciona o listener nesse rolê. Caso contrário, quer dizer que o canal ainda não existe. A gente vai criar ele agora. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega, muito parecido com o que a gente pegou aqui em cima, ó. Vou pegar dentro do canal ativo. Isso. Porque aqui a gente está acessando a referência Isso aí. do objeto canais e querendo inserir uma coisa nova nele. E aí eu tô construindo um array, certo? E já colocando como primeiro elemento, como index 0, o listener. A gente poderia também só criar o array vazio e botar um push. É uma possibilidade também. Outra coisa que eu faria, e aí para quem me acompanha, vê o CRUD com qualidade, outras paradas, eu normalmente prefiro fail fast validation. Sim. Então talvez eu até trocaria ali. Então eu colocaria, se não tem canal... Isso. Aí eu faria a parte do else e deixaria o Active Channel com a parte primária. Exato, porque ela vai acontecer mais vezes. Isso é uma dica legal quando você vai fazer, falando de sintaxe. Toda vez que você for fazer o if, é legal que você jogue a possibilidade mais provável para a primeira instrução, para que ele não tenha que decorrer para as demais. Então, se eu sei que, Rafa e Soltinho, não sei, beleza, é uma coisa. Mas se eu sei que na maioria das vezes vai ser o não, então eu inverto. Então eu posso fazer aqui, ó. Só vou inverter aqui, vocês vão ver que vai dar na mesma, ó. É isso, né? É isso aí. E aí, como que a gente roda aqui? Eu tô aprendendo hoje... Aí agora, você vai clicar ali no cantinho, no canto inferior esquerdo, tem o console. Você clica no console aqui. E aí você vai ver que ele já tá mostrando o nosso console. Você pode clicar no clear ali no canto. Boa. E aí se a gente só mexer no código aqui agora, ele vai... Não. Não, Ctrl S, lá. Aí, ó. Então, olha que legal. Não só a gente criou, porque pensa aqui a gente só enviou as mensagens. A gente não fez nenhum tratamento pra... exibir. O único lugar que tem o console.log tá onde? Na hora que a gente tem o callback do listener, né? Exatamente. Muito legal, hein, mano? Eu curti. E aí, ó, eu iria até num ponto a mais. Se a gente quiser melhorar, dá pra gente apagar aquele else ali agora. Isso. Porque ele não necessariamente é um early return, né? É um early return. Sim, você pode retornar aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Eita, nós juntou os JavaScript tudo aqui, hein? Aí, ó. Mas, ó, em teoria, ó, ele explodiu alguma coisinha, mas voltou a funcionar. Perfeito. Foi o time ali aqui, ó. E aí, olha que legal. A gente pegou um código. O código é pequeno, são o quê? São menos de 20 linhas de código ali. Isso. Que tem um recurso extremamente importante, front-end, back-end, redes, arquitetura de software, no geral. E que você ainda aprendeu dicas de melhoria de código e tudo mais. Então, pô, acho que a gente meta foi atingida. Acho que a gente entregou valor. Eu acho que a gente fez legal. Deixa aí nos comentários, já se inscreve aí, seja na Devaria, seja no Coda, se você curtiu. Já segue também o Soltinho. Isso daí tem tudo a ver com a newsletter dele, então você já vai se inscrever lá, por favor, e se cadastrar no Cru de Qualidade. E, mano, só tenho a agradecer. Obrigado pelo episódio, obrigado pelo code. Obrigado, Kate, aqui pela nossa
JavaScript. Vamos. Eu já falei, eu vou transformar o Coda no rinha de linguagens. O que vocês acham? Fazer o UFC Linguagens. Coloca 2 dev aqui. Se eu tiver HTML e variáveis, eu faço qualquer coisa. Aí, ó, já era. O UFC do dev. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado aí, Rafa, por aqui, Soltinho aqui do meu lado. Tamo junto e valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Façam sites. Façam sites. Bom, mano, que da hora, sério. Foi muito da hora. Eu que agradeço, velho. Curtiu? Curti, a ideia bom demais. do zero assim, né?